É isso, estamos oficialmente no ar, gravando, e vocês sumiram, pessoal da Cell, mas eu vou continuar aqui. A câmera deu uma sumida aí. Abre a câmera. Bom, vou começar já com o recadinho enquanto o pessoal resolve a questão da câmera. Eu vou conduzir a gente aqui hoje, teremos o estudo por parte da lenda da BC2 Campinas Gesiel, e antes a gente vai ter o nosso momento de devocional também, com o Arthur, se não estou enganado. É isso, Arthur? Procede? A Amanda só pediu para dar um recadinho para todos que estão aqui e quem estiver assistindo depois. Tem um novo livro, parte de uma nova série, lançado pela Ultimato, parceria com a BC2, que é o livro que dentro dessa série, o primeiro livro é Ciência e Religião, são compatíveis, de múltiplos autores, pelo que eu vi, mas um deles é o Dennett, e a gente tem um cupom exclusivo da ABC2 Campinas, que é ABC2 Camp, para a loja da Ultimato, no site da Ultimato. Aí a Mandinha, se quiser mandar aí, e mandar o link também, ou eu posso mandar... Você quer que eu mande do site da Ultimato, Amanda? Você tem aí? Válido apenas... beleza. Aí. Apenas para hoje, então esquece. O pessoal que estiver assistindo depois, se estiver assistindo, provavelmente já passou. Mas é isso. Eu acho que podemos passar para o devocional, então. Passo a palavra aí para o Arthur e manda ver. A palavra é sua. Legal, bom dia, gente, mais uma vez. Bom dia àqueles que estão nos acompanhando em qualquer horário que for. Eu queria pensar com vocês junto a respeito, e coisa bem rápida, sobre aprendizado. A nossa vida, a gente sempre tem os aprendizados, tanto passivos quanto ativos. Seja a gente aprendendo de forma inconsciente, ao conviver com outras pessoas, a gente adere a essas práticas, adere a alguns conhecimentos, algumas coisas que nem são tão verdades que a gente ouve, às vezes, dos nossos pais ensinando também de forma ativa para nós. E a vida é feita de aprendizados. A gente vive aprendendo, quer a gente esteja pensando de uma forma ativa ou passiva. E Paulo, na carta de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 e até o 24, ele vai dizer o seguinte: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo ele vem argumentando um pouco assim no primeiro capítulo a respeito do Evangelho, os 3 primeiros, né? E aqui no 4 em diante, ele vai começar a argumentar algumas coisas práticas da vida. E dentre dessas é o aprendizado, é a vida. E ele vai fazer um paralelo muito interessante, que ele fala que viver na ignorância, viver em aprendizados que não se condizem com aquilo que Deus revela, é viver como uma pessoa gentil, viver como uma pessoa distante de Deus. Viver sem conhecer é viver distante de Deus. E aí Paulo ele fala, mas vocês que são filhos de Deus não podem viver dessa forma. Vocês não podem viver na ignorância. Por quê? Viver na ignorância é viver afastado do Senhor. Mas buscar aprender e aprender aquilo que vem de Cristo é nos manter mais próximo de Deus, é nos fazer caminhar para mais perto de Deus. E dentro disso, aí eu gostaria de pensar em nós, no comentário que eu fiz no início, os aprendizados que a gente faz, que a gente adquire no longo da vida. Muitos deles são verdadeiros e muitos deles são benéficos. Muitos deles são horríveis. E a gente precisa retirar essas coisas e nos revestir daquela verdade que vem de Deus. E principalmente quando se diz a respeito da nossa fé. Muitas coisas populares a gente aprende a respeito da nossa fé que contradizem aquilo que as escrituras dizem. Às vezes elas colocam coisas que a escritura nunca diz e falam como se fosse verdade. E a gente leva isso. E a gente começa a agir como gentios, pessoas que não aprendem direito aquilo que as escrituras dizem da verdade, e começamos a nos afastar de Deus. Não de forma por querer, mas do inconsciente, coisa que a gente vai aderindo, a gente vai se afastando do Senhor.
E o convite das Escrituras é para que a gente ouça e aprenda. Ouça e ensine as verdades que vêm de Deus. E como já diria os clássicos neocalvinistas, o pessoal da Holanda, Cristo é o Senhor de todas as coisas. E todas as coisas dizem a respeito de Cristo. Seja no tema que nós vamos ver hoje, seja em outras coisas, toda a verdade vem de Deus. E o esforço que a gente deve fazer é aceitar essas verdades e compreender como que elas são verdadeiras a partir das Escrituras. Porque verdade é verdade. E aquilo que nos cabe é ouvir, compreender e ensinar essas verdades. E não viver com a antiga maneira de se aprender as coisas. E é por isso que Paulo ele termina no versículo 24 dizendo que renovem-se pelo Espírito de Deus. Metanoia, mude a mente e se revistam desse novo homem que é feito através de Jesus Cristo. Esse novo homem que entende os pontos cabeludos da fé, os pontos cabeludos da vida e compreende que tudo vem de Deus e nem tudo é preto no branco. Mas a gente está aqui para aprender e não se fechar a uma coisa só. Gostaria de orar para a gente começar e aprender um pouco mais sobre as verdades de Deus. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Que teu Espírito Santo nos abençoe a nos renovarmos, a nos revestirmos de Cristo e sua verdade, e que a gente possa, Pai, a cada dia aprender um pouco mais, aprender para nos achegarmos mais próximo de Ti. Que o Senhor abençoe os dias nesse momento, que as verdades, os estudos que dizem a respeito do Senhor, da natureza e todas essas coisas, venham a entrar no nosso coração e amadurecer a nossa fé, amadurecer o nosso conhecimento do Senhor. Porque aprender sobre Ti, aprender sobre as verdades do universo que o Senhor criou, nos leva mais próximo de Ti. E que a gente se afaste da vida de ignorância, achar que a gente já sabe de tudo, pois é isso que nos afasta do Senhor e nos faz viver como pessoas distantes de Ti. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Arthur. Eu acho que não tem nem nada a acrescentar, encaixa perfeitamente. Então passo a palavra para o nosso quem vai expor o conhecimento hoje. Gese, manda ver, o show é seu. Bom dia, queridos. De novo, aí é um prazer estar com vocês, viu? Depois de um tempo bom aí que eu não apareci no nenhum dos encontros, né? Agora são 8h24 aqui, então acordei cedo, minhas faculdades cognitivas não estão funcionando apropriadamente. Mas é um prazer estar com vocês de novo, viu? Depois de um tempo bom. E ver novos rostos também no grupo, né? Ver gente querida muito antiga, já que a gente se conhece faz tempo. E também algumas pessoas novas aí. Vai ser bem legal, viu? A gente poder ter mais... Enfim, depois, qualquer coisa, quem é mais novo aí, quiser puxar assunto lá no WhatsApp, tamo junto, beleza? Eu não garanto que eu vou responder imediatamente, mas eu sou um pouco ruim com mensagem no WhatsApp. Enfim, vamos deixar isso para lá. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre naturalismo e evolução, né? Eu estava trocando uma ideia com a Amanda e, bom, vocês estudaram o livro do Haidt, né? E não que isso tenha completamente a ver, mas eu pensei que talvez isso pudesse ser uma boa sequência, sabe? Pelo menos que encaixasse de algum modo interessante. E aí, de repente, eu já sabia da série Filosofia e Fé Cristã, né? Claro, eu já estava envolvido com isso aí desde 2020, esse projeto do Davi. E, de repente, ele trazia o livro mais rapidamente do que eu pensei, e o livro foi lançado esse mês. E aí, o que acontece? Calhou muito bem, né? Acabou que casou de apresentação de hoje ser exatamente sobre o tema enfim, o tema principal do livro, e aí o cupom de desconto e tudo mais. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui o PowerPoint. Isso aqui vem de uma apresentação que, na verdade, eu fiz em 2019 para o grupo, né? Eu fiz em 2019, naquele contexto, quem lembra, estava
tinha umas discussões sobre evolução e criação, né? Enfim, tava uma loucura nosso contexto, e foi para esclarecer alguns pontos com respeito a esse debate, né? Sobre a relação entre a fé cristã, a evolução e o naturalismo. Como tem bastante conteúdo aqui, gente, eu queria saber até mais ou menos que hora a gente teria para discutir, se fosse discutir em linha reta, só para eu saber, assim, mais ou menos quanto tempo. Não sei, até 11h40? Tá joia. Então vamos fazer assim. É uma apresentação um pouco longa, tá? Como não podia deixar de ser. É um tema bem gigante e tem muita citação e tudo mais, bastante conteúdo mesmo. Então, o que a gente pode fazer? No meio, ao longo da apresentação, a gente vai parando e já vai esclarecendo várias coisas, tudo bem? Porque aí, senão, a coisa fica muito embolada, é bastante conteúdo, bastante conceito. Enfim, é basicamente explicando o principal argumento do livro aí que saiu do Plantinga com o Dennett, e, enfim, é bastante coisa mesmo, né? Mas eu garanto para vocês que vai ser muito legal, porque essa versão do argumento está muito mais completa do que, inclusive, a que está disponível no livro, que é o primeiro capítulo do Plantinga, né? Esse livro que saiu agora é um debate. O Plantinga, então, faz o capítulo de abertura, o Dennett responde, e aí vai o segundo, terceiro capítulos, aí o quarto, o quinto e o sexto. Enfim, os dois últimos capítulos são de tréplicas, né? No primeiro capítulo, então, o Plantinga, ele não tem muito espaço, ele tem que, enfim, colocar muita coisa em pouco tempo, e aí fica um pouco atropelado algumas partes. Mas, então, quem assistir isso aqui vai ser capaz de ler o livro com bastante competência. Uma coisa que eu ia também comentar é que a gente vai ter um mini curso sobre esse tema, né? E eu é que vou dar esse mini curso, então também pode ser uma boa antecipação aí. Vocês estão sendo meio que os cobaias, tá bom, gente? Não avisei isso antes, mas agora tá avisado aí. Tamo junto. Então, vamos lá. Então, primeiro, né? O nosso objetivo aqui é conversar sobre esse debate em torno do argumento evolucionista contra o naturalismo, que foi desenvolvido pelo Plantinga ao longo de umas 2 décadas, assim, pelo menos, né? Ele tem lá o primeiro trabalho sobre esse argumento em 93, com Warrant and Proper Function. No último capítulo, ele apresenta uma versão desse argumento, que foi muito discutido e tal, ele vai aprimorando até que em 2008 para 2010 ele lança a versão definitiva, que é a que está no livro do Plantinga com Dennett, lançado agora, e também 2 outros livros que já também tem em português, se vocês quiserem saber depois, posso falar também. Mas nosso objetivo é esse, conversar sobre esse argumento. E eu queria, assim, deixar uma motivação central, porque como a gente vai entrar em detalhes bastante técnicos, eu não gostaria que ninguém perdesse de vista essa questão subjacente, tá legal? A questão é essa: será que há bons motivos para crer que a evolução não guiada gera faculdades cognitivas capazes de produzir crenças confiáveis? O que essa questão significa? Será que há bons motivos? Quais são as razões para a gente pensar que, se o processo evolutivo não tivesse sido guiado por nenhuma, digamos assim, nenhum ser como Deus, ou nenhum tipo de processo que garanta que seres como nós vão aparecer e que são capazes de obter conhecimento de modo confiável, quais são as boas razões que a gente tem para isso, entende? Será que não existe nenhum tipo de... Aquela coisa, né? Um pouco daquela desconfiança que muitas pessoas do meio cristão têm com a evolução, né? De que a evolução, um problema central da evolução é de que ela é aleatória, e a mutação genética e a seleção natural que vai peneirando ao longo do tempo as qualidades, as propriedades, os atributos, os comportamentos adaptativos, isso é bastante aleatório e que talvez isso não se dirija a nenhum fim, né? E, enfim, então o pessoal acaba misturando várias coisas aí, mas o ponto é: será que de fato a evolução não guiada é capaz de gerar seres como nós? Essa é uma pergunta
fundamental. Legal? Então, bora lá. Nossa sequência aqui, tá? Primeiro a gente vai ter que conversar um pouquinho de epistemologia, que é esse na seção 1 aí. Depois a gente vai conversar sobre as definições dos termos. O que a gente quer dizer por evolução e por naturalismo, e o que Plantinga e Dennett têm em mente também, enfim, outros autores. Alguns antecedentes do argumento, depois, enfim, o próprio argumento do Plantinga, que é a cereja do bolo, né? A gente vai gastar muito tempo na primeira premissa do argumento, porque é uma premissa muito mais complicada e é realmente onde o assunto é decidido, na minha opinião, e muita gente concorda. E depois as mais premissas e umas objeções e respostas, se a gente tiver tempo, tá legal? Beleza. Então vamos lá. Um pouquinho de epistemologia para começar. Um tema central da epistemologia é a teoria do... epistemologia é basicamente a teoria do conhecimento, tá bem? Teoria do conhecimento, em qual sentido? Bom, é uma área da filosofia que estuda o que é conhecimento, como a gente forma nossas crenças, como nós podemos formar crenças de modo confiável, né? Quais são os meios pelos quais a gente obtém conhecimento e por aí vai, tá bom? Um tema central para o pessoal da epistemologia são as faculdades cognitivas, né? Que são as nossas faculdades, potencialidades e processos que produzem crenças, beleza? Por exemplo, vou mencionar aqui alguns exemplos, né? Então, a gente tem aí memória, percepção, a percepção no sentido amplo, tá bom, pessoal? Visão, então, tato, 5 sentidos. Intuição a priori, quando você percebe que 2 mais 2 é igual a 4, isso não depende de você olhar o mundo e ficar pensando, nossa, 2 laranjas mais 2 laranjas dá 4. Por aí vai. Isso é a priori, né? Acontece de modo imediato na sua mente, tá bom? Empatia, por exemplo, quando você percebe por meio da percepção que uma outra pessoa, enfim, está passando por o mesmo tipo de experiência que você está, então você tem uma faculdade cognitiva, enfim, ou uma faculdade cognitiva, ou vários módulos cerebrais que são capazes de formar essa crença de que a outra pessoa está passando por uma situação parecida. E por aí vai. Introspecção, testemunho, né? Que não é o testemunho da igreja, tá legal, pessoal? É o testemunho no sentido assim, o que eu estou dizendo para vocês, em geral, vocês estão acreditando. E vice-versa, quando vocês me dizem uma coisa, eu também sou capaz de acreditar, tá bom? Geralmente a gente acredita nas pessoas, às vezes a gente desconfia, mas frequentemente é um modo confiável de obter conhecimento, né? A Amanda me disse, a reunião vai começar às 10, eu falei assim, vai começar às 10, eu não fiquei pensando assim, quais são as evidências? Eu simplesmente acreditei no testemunho da Amanda, tá bom? Então, por aí vai. A indução, sentido moral, e se Deus existir, um sensus divinitatis, que é um senso de que Deus existe, tá bom? Que existe alguma pessoa como Deus. Nosso foco aqui é a confiabilidade das faculdades cognitivas. Pensa assim, que nós, enquanto seres que conhecemos, a gente está imerso em um mundo repleto de opções e a gente explora esse mundo por meio das nossas faculdades cognitivas. Tem um certo sentido em que a gente simplesmente não pode jogar elas fora, né? Alguns filósofos na história da filosofia tentaram fazer isso. Então, a gente já ouviu falar de Descartes, né? O cara que começou a duvidar de que existia um mundo exterior e que começou a duvidar de qualquer tipo de experiência e começou até a duvidar daquelas intuições a priori que ele tinha, de que 2 mais 2 é igual a 4, de que talvez isso não fosse verdade, mas aí ele acabou percebendo que alguma coisa permanece, que é o pensamento. E, enfim, raciocínio também é uma faculdade cognitiva. A gente não consegue se livrar das faculdades cognitivas. Tá legal? E a gente supõe que elas são confiáveis. Além disso, diferente do Descartes, né? A gente não... Normalmente você não para pensar, será que meu cérebro é confiável? Você simplesmente vive, né? E pressupõe isso na sua experiência humana. Bom, aí essa é a primeira coisa. Uma questão que passa, digamos assim, perto da que a gente vai explorar e que não é diretamente ligada, mas que é importante para a gente manter como parte desse background, é que o que a gente vai chamar de racionalidade aqui, quando a conclusão do argumento for de que o naturalismo e a evolução não podem ser aceitas racionalmente, é que ela não tem aval, tá legal? Do ponto de vista
técnico, assim, vamos dizer, da filosofia, isso é um pouco problemático. Racionalidade não é a mesma coisa que aval. Mas aqui acho que não tem problema nenhum a gente assumir isso, porque a gente está falando do mesmo tipo de problema, tá bem? Uma vez que você estabelece a conclusão que a gente vai estabelecer, o que implica é que você não é capaz de formar conhecimento a partir da sua crença, tá legal? Então, só para passar aí, né? Essa é a definição de aval, e aval é um dos componentes do que a gente chama da definição tripartite de conhecimento, tá legal? Enfim, já comento disso. Vamos lá, uma crença tem aval para uma pessoa somente, para uma pessoa S, somente se tal crença é produzida em S por faculdades cognitivas funcionando apropriadamente, não estão sujeitas a disfunções, em um ambiente cognitivo que é apropriado para o tipo de faculdades de S e de acordo com o plano de design, que é direcionado à verdade de modo bem sucedido. Beleza? Qual que é o ponto aqui? Que enquanto uma pessoa tiver faculdades cognitivas que estão funcionando do modo como elas foram feitas para ser, no ambiente certo e de acordo com o desígnio para o qual elas foram feitas, então essa pessoa tem crenças que têm aval, ou que são avalizadas, tá bom? E aval é uma das coisas que forma conhecimento. Então, quando uma crença é verdadeira e também possui aval, a pessoa possui, na verdade, conhecimento. Por exemplo, eu estou vendo aqui esse livro vermelho, né? Crença cristã avalizada. Então, eu estou vendo esse livro vermelho. Bom, minhas faculdades cognitivas são, em geral, confiáveis, né? Eu não estou, por exemplo, sob o uso de nenhuma substância, embora seja de manhã, minha visão ainda funciona muito bem e por aí vai. Então, eu posso dizer que essa crença está sendo produzida por faculdades que estão funcionando apropriadamente, no ambiente correto, né? Que é o nosso mundo aqui, e de acordo com o plano de design que é direcionado à verdade, tá bom? Então, eu formo uma crença verdadeira que corresponde com o objeto vermelho, tá bom? E por isso eu posso falar que eu tenho uma crença de que esse objeto é vermelho e que essa crença é verdadeira. Em que condições eu não teria aval? Por exemplo, se eu não tivesse feito ProErd, né, e de repente tivesse uma festa e bebesse, de repente tomasse alguma coisa, e como eu não fiz ProErd, eu não sabia que não podia tomar coisas de pessoas desconhecidas em festas. Então aí eu tomei e de repente fiquei muito louco e comecei a ver o abajur que estava fazendo assim, vamos supor. Aí, nesse caso, nossas faculdades cognitivas não estão, minhas faculdades cognitivas não estariam funcionando apropriadamente, tá legal? Só para dar um exemplo oposto. Em que outras condições não estariam funcionando? Bom, aí é que a gente vai ver que tem um problema aí, né? Com o naturalismo também. Bom, para finalizar, vírgula, né? Porque tem mais duas coisinhas bem rápidas. Então, uma crença avalizada pode perder o aval. Presta atenção nisso, porque esse conceito é até um pouco mais importante do que do aval, uma vez que você entendeu que isso só tem a ver com as faculdades cognitivas funcionando de modo apropriado e formando crenças, enfim, de modo confiável. Uma crença avalizada pode perder o aval, pode perder essa condição diante de um anulador. O que é um anulador? O anulador é uma crença, uma outra crença que quando eu adquiro, eu não posso ser mais racional sustentando a crença que eu sustentava. Tá legal? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que você vai para algum lugar que tem bastante mato e que você sabe que tem uma plantação de ovelhas. Quer dizer, uma plantação de ovelhas, olha. Uma plantação e no meio disso tem uma ovelha. Tá bom? Você vê lá uma ovelha. Está num campo aberto. Você sabe que as ovelhas moram por ali, que elas comem o tipo de comida que está ali. Então, você tem todos os motivos para crer que aquilo é uma ovelha. Beleza? Aí você olha e forma a crença, né? É uma ovelha. Beleza? Mas aí, de repente, alguém chega para você e diz, não, o que é isso? Não é uma ovelha, não. Isso aqui é meu cachorro. É um cachorro, na verdade. Então, quando a minha crença de que era uma ovelha, ela adquiriu agora um anulador que, de tal modo que eu agora não posso ficar sustentando mais que aquilo é uma ovelha. Tá legal? Porque é um cachorro. Então, essa nova crença de que é um cachorro, ela anula a crença de que é uma ovelha. Beleza? É bastante simples, né? Eu não posso sustentar as duas racionalmente. Se a pessoa falou que é um cachorro e é um cachorro, acabou. Beleza? Mais ou menos nesse sentido.
Bom, vamos deixar a parte técnica de lado. Eu acho que isso é suficiente. Está todo mundo comigo? Beleza. Isso é bem importante. Não é pouco importante, não. Que vai ser fundamental. E um pouquinho de probabilidade também. Bem rápido, tá? Todo mundo lembra daquela coisa do ensino médio, que a probabilidade simples, né? Quando eu, enfim, estou estudando quando eu quero calcular a probabilidade de um evento simples, por exemplo, jogar uma moeda, aí você sabe que metade é cara, metade é coroa, então é 50% cada um, e por aí vai. O que a gente vai pensar aqui, a gente vai usar um conceito de probabilidade, mas é um tipo de probabilidade um pouco diferente, que é a probabilidade condicional, tá bom? Então vamos lá, sejam dois eventos A e B. Aí a gente define a probabilidade condicional de A em relação a B, ou de A considerando B, ou de A dado B, como o seguinte: a gente escreve assim, que é a probabilidade de A dado B. O que isso significa? Eu estou pensando, quando eu calculo essa probabilidade, qual que é a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, ou vai ocorrer, ou que possa ocorrer, tá bom? Então, eu posso pensar em uma situação em relação a outra e calcular uma probabilidade com respeito, não somente à probabilidade a priori, né, como no caso de jogar uma moeda, mas diante de certas condições de fundo que vão me conduzir a uma probabilidade mais precisa, tá bem? Por que isso é importante? Por razões que não importam muito aqui, mas é muito usado em filosofia hoje em dia, em teoria da decisão, epistemologia formal. Sim, os filósofos também fazem contas, pelo menos os filósofos do meu tipo gostam. Enfim, e por aí vai, gente. Essa é a ideia, mais ou menos, tá? Eu ia dar um exemplo aqui, bem bacana, do corintiano, que, enfim. Mas eu acho que a gente já tem muito pouco tempo. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais pertinente, tá? Então, aqui, por exemplo, quando eu estou pensando no naturalismo, né? Se N for naturalismo, E for evolução, e C for o fato de que nossas faculdades cognitivas são confiáveis, eu posso pensar na nossa questão principal em termos de probabilidade. Qual a probabilidade de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, dada a conjunção entre naturalismo e evolução? Beleza? Aí eu quero saber, quando eu digo isso, eu quero saber se a probabilidade de ser dado NE é alta ou baixa, tá bom? É claro que para alguns casos eu vou ser capaz, para a maior parte dos casos, quando eu tenho números, né? Eu vou ser capaz de estabelecer isso numericamente, né? Enfim, a gente pode fazer isso. Aqui nesse caso, a gente está usando esse conceito de um modo, enfim, um pouco mais qualitativo, tá bom? Não é que a gente não pudesse, talvez, estabelecer alguns números com respeito a, enfim, qual que é a probabilidade, o que significa dizer que nossas faculdades cognitivas são confiáveis, e dizer, por exemplo, que 2 a cada 3 crenças que eu formo são confiáveis, e aí ela é confiável por causa disso, né? E, enfim, com respeito ao naturalismo e evolução também, talvez atribuir valores, enfim, não é que eu não pudesse, talvez, estipular, mas é que nesse caso, a gente está falando de uma coisa um pouco mais complicada e que talvez a gente não tenha conhecimento suficiente para estabelecer números, que é as faculdades cognitivas e, enfim, pensar nas faculdades cognitivas, naturalismo, evolução, é um pouco mais complicado do que no caso da moeda. Tá bom, gente? Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Alguém conseguiria me colocar aí se está fazendo sentido? Eu tô. Tá da hora, Gese. Massa. Algum desses conceitos ficou um pouco mais batido? Um pouco mais, assim, difícil de entender? Tá de boa? Bom, pessoal, vamos parando e fazendo isso, senão vai ser muita coisa, tá? Não vai dar para a gente explorar. E isso aqui, esses termos são importantes, por isso que eu comecei já com eles, para não assustar depois, trazendo um monte de coisa aqui. Mas tá claro esse conceito de probabilidade condicional? Quem não conhecia? Tá joia? Beleza. Aí o lance do anulador também, né? Beleza, acho que esses são os dois principais. E lembrar que faculdades cognitivas são aquelas coisas que a gente usa para conhecer. Beleza, agora então a gente vai entrar na definição dos termos. Vamos lá. O que é naturalismo?
Então, tá aqui uma definição, né? Naturalismo é uma abordagem dos problemas filosóficos que os interpreta como tratáveis através dos métodos das ciências empíricas, ou pelo menos sem um projeto distintamente a priori de teorização. O naturalista sustenta que tudo que existe pertence ao mundo natural. Obviamente, muita coisa gira em torno de como a natureza é entendida, mas o ponto-chave é que uma concepção precisa e adequada do mundo não inclui, de acordo com o naturalista, referência a entidades ou agências sobrenaturais. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Que quando a gente fala de naturalismo, a gente está falando sobre uma abordagem a questões filosóficas que não tem esses dois componentes, né? Uma abordagem, principalmente a questões filosóficas que não que depende somente das ciências empíricas, tá bom? E que aborda todos os problemas e todas as questões filosóficas como sendo tratados somente por meio das ciências empíricas, sem um projeto distintamente a priori de teorização, no seguinte sentido: eu não sento na cadeira e começo a pensar sobre como o mundo é. Eu vou lá ver o que a física diz, o que a biologia diz, e por aí vai. E é assim que eu faço filosofia. Existe muito naturalismo filosófico, tá? Eu diria que, hoje em dia, grande parte, assim, dos filósofos, pelo menos em filosofia analítica, são naturalistas, e eles realmente entendem assim. E o naturalista, além disso, ele não entende somente do ponto de vista metodológico, mas ele assume que tudo que existe é natural, beleza? E que o sucesso das ciências naturais mostra que, de algum modo, tudo que existe realmente é natural e que isso é uma forma bastante confiável, bastante assentada de produzir conhecimento, tá bom? E que, enfim, em última instância, a ciência natural é a nossa juíza diante das questões mais fundamentais. Então, se existem átomos, ou se, por exemplo, existem certos tipos de sentimentos, como amor, ou afeição, ou propriedades morais, tem muito debate sobre isso, mas tudo isso vai ser decidido, em última instância, por meio das ciências naturais. Isso é naturalismo, tá legal? Por outro lado, evolução significa mudança. Então, tá aí a definição, vou dar uma definição aqui do Mark Ridley, que é um livro-texto bem famoso aí. A Bia, acho que lembra desse livro. Então, tem essa definição. Evolução significa mudança. Mudança na forma e comportamento dos organismos entre as gerações. As formas dos organismos em todos os níveis, desde as sequências de DNA até a morfologia macroscópica e o comportamento social, podem ser modificadas a partir de seus ancestrais durante a evolução. A evolução não segue um curso grande e previsível. Em vez disso, os detalhes da evolução dependem do ambiente em que uma população vive e das variantes genéticas que surgem por processos quase aleatórios nessa população. Além disso, a evolução da vida procedeu em um padrão de ramificação semelhante a uma árvore. Isso até um ancestral comum a todas as formas de vida. Tá bem? Então, o que é essencial aí é o seguinte: a evolução se trata mais de um fenômeno natural, tá bom? Então, quando a gente está falando de evolução, a gente está primariamente falando de um fenômeno natural. Não estamos falando da teoria. Existe uma teoria que tenta explicar o que é esse fenômeno de mudança e na forma e comportamento de organismos entre as gerações, né? Mas a gente está falando primariamente de um fenômeno. Esse fenômeno acontece por meio da mutação, principalmente, da mutação, envolve muitos fatores, e principalmente a seleção natural age como um fator de pressão sobre a mudança genética, que vai peneirando qualidades ou propriedades, ou, enfim, principalmente comportamentos adaptativos ao longo das gerações, tá bom? A gente está falando disso. Fica claro, então, pela definição, que é fundamental que as coisas não são a mesma, tá? Então, quando a gente está falando de naturalismo e quando a gente está falando de evolução, a gente está falando de duas coisas distintas. Eu sei que a gente, por muito tempo, a gente já falou disso na BC2 Campinas, né? Mas não custa repetir de novo, mais uma vez. Não, é importante não misturar essas duas coisas. Uma é uma postura filosófica e outra é uma postura, enfim, é um fenômeno e tem uma explicação científica inerente a ela, mas também não tem nada a ver necessariamente com a tese filosófica.
Então, bem claramente, sim, para deixar bem em letras garrafais, teoria evolutiva não é a mesma coisa que o naturalismo. E eu estou dizendo isso porque eu tenho aqui duas citações diferentes, uma de um defensor do design inteligente e outra do Richard Dawkins, que fazem afirmações muito próximas com respeito a isso, tá bem? Então, que evolução é simplesmente o naturalismo, e só que para Richard Dawkins, o naturalismo é bem sucedido, já que a teoria da evolução é bem sucedida, né? Já para esse defensor do design inteligente, a gente tem que rejeitar a teoria da evolução para também não entrar junto com o naturalismo. As duas coisas são diferentes. Agora, qual que é o ponto aqui? Talvez, se a gente assumir as duas juntas, né, tanto o naturalismo quanto a evolução, a gente chega a um problema insolúvel em termos de filosofia. De modo que talvez a gente, enfim, não possa formar nenhum tipo de crença confiável. É um argumento bastante forte, tá? Mas é importante não conflacionar essas duas coisas a princípio. Pela definição, então, fornecida, o que acontece? A gente tem pelo menos uma concordância superficial entre a ciência e o naturalismo. Por quê? Porque os naturalistas, eles são bastante otimistas com respeito ao alcance, o resultado das ciências, particularmente das ciências naturais, né? E, enfim, parece, a princípio, que quando você fala de naturalismo, você também está... parece que isso é uma postura simpática com a ciência natural. Parece que isso é o tipo de filosofia que mais faz sentido e que mais valoriza as ciências naturais. Só que, qual que é o problema? Né? Que por baixo dessa concordância superficial e desse otimismo, há um conflito profundo, beleza? De modo que eles não combinam de modo algum. Isso é parte do argumento. Mostrar que existe um conflito profundo entre entre naturalismo e ciência. Tá bom? Novamente, o problema aqui não é com a teoria da evolução. Até porque o Plantinga e outros autores argumentam que, inclusive o Dennett, né, concorda com isso, surpreendentemente, no livro lançado recentemente, que não existe um problema inerente entre teísmo e evolução. Um teísta poderia acreditar que Deus formou seres humanos capazes de conhecimento, e de fato, na epistemologia do Plantinga, é isso que acontece, né? Deus criou os seres humanos com faculdades cognitivas confiáveis, capazes de conhecer o mundo, capazes de conhecer a ele, capazes de amar o próximo e capazes de amar o próprio Deus. E para isso você precisa de faculdades cognitivas. Mas então essas crenças são racionais, porque Deus fez os seres humanos para serem assim. O problema é se Deus não existe. E aí, se Deus não existe, bom, aí pode ter sido somente evolução, pode ter sido outro processo, mas o fato é que não existe enfim, essa implicação não é clara, né? Se Deus não existe, talvez a crença em Deus não tenha aval e por aí vai. Mas a questão é, em princípio, eu poderia sustentar que evolução é compatível com o teísmo, né? E eu mesmo sustento isso. Então, o problema não é a evolução. O argumento também, e aqui vai mais um disclaimer, tá? Não é a defesa de que a evolução não guiada não poderia gerar seres como nós, que formam crenças verdadeiras. Bem sutil, tá, gente? Esse argumento não mostra que a evolução não guiada não poderia gerar seres capazes de obter conhecimento. O que ele, embora eu desconfie disso, embora eu ache que isso não é verdade, eu penso que a evolução não guiada não poderia gerar seres como nós, não é isso que o argumento mostra. Então é bem importante, assim, estou fazendo várias qualificações para a gente não se perder. Embora isso seja verdade, eu penso que isso seja verdade, isso não faz parte do argumento, tá? Beleza, então agora que a gente vai entrar no argumento mesmo. É praticamente agora que vai começar de verdade a nossa diversão aqui, tá bom? Então, bom, esse senhor aí, o Alvin Plantinga, né, que ele foi professor na Universidade de Notre Dame e no Calvin College, que agora é Calvin University. Talvez ele seja o filósofo cristão mais importante vivo, tá, gente? Eu tô falando isso aqui na boa, assim. Dá para perceber que ele é um dos meus heróis, né? Mas uma das coisas que ele foi responsável por basicamente um giro na filosofia analítica, até mais ou menos a época que ele começou a trabalhar. Se hoje em dia trabalhar com filosofia, sendo cristão, você é uma minoria, nessa época que ele começou a trabalhar, era ainda mais minoria. E os temas, dificilmente você conseguiria falar sobre Deus, por várias razões que não vem o caso aqui.
Então ele fez parte de uma revolução, e ele, por assim dizer, foi um dos líderes dessa revolução na filosofia analítica, né? De trazer, enfim, críticas ao naturalismo, por exemplo, né? Talvez isso 70, 80 anos atrás fosse bastante implausível pela maior parte dos filósofos, né? Que alguém criticasse algo como naturalismo. E ele deu esse argumento aí que coroou a carreira dele, né? Bom, eu não vou matar vocês de tédio, vou pular isso daqui, porque isso aqui é bastante... A gente ia gastar bastante tempo, mas só para dar uma resumida rápida, tem várias versões desse argumento, tá? Não é um argumento que, como eu disse, nasceu pronto. Em 93 veio a primeira versão, enfim, aí teve várias críticas, né? Uma das pessoas que critica ele é o autor desse livro aqui, o Elliot Sober, em um artigo de 98, filósofo da biologia bem importante. Mas, enfim, de forma básica, o argumento que a gente tem hoje é a versão mais definitiva, tá bom? Plantinga foi largando mão de algumas coisas que ele estava defendendo, e, enfim, agora a gente tem um argumento mais completo. Deu uma perdida aqui, né? Beleza, que está exposto nesses dois livros aí. Tá joia? Então, qual que é o argumento? Bom, a primeira premissa do argumento é que a probabilidade de que as faculdades cognitivas, dado o naturalismo e evolução, é baixa, tá? Então, a gente vai passar a maior parte agora do resto do tempo que eu tiver, que eu não sei quanto tempo conversando sobre essa primeira premissa. Aí, o que acontece? Se a probabilidade de que as nossas faculdades cognitivas, o dado naturalismo e evolução, é baixa, qualquer um que aceite ou creia no naturalismo e na evolução e veja que a probabilidade de ser dado NE é baixa, adquirir um anulador de C, tá bom? Então, é isso. A gente vai conversar. Só que quem quer que tenha se deparado com um anulador de C, deparou-se com um anulador de qualquer outra crença que pense ter, inclusive naturalismo e evolução. Só que o que acontece? Se alguém aceita naturalismo e evolução, adquire um anulador de NE, e NE anula-se a si mesmo e não pode ser aceito racionalmente. A conclusão, então, é que o naturalismo e evolução não pode ser aceito racionalmente. A conjunção entre naturalismo e evolução não pode ser aceita racionalmente, tá bom? Esse é o argumento. A gente vai discorrer em detalhes sobre cada uma das premissas. Antes, porém, disso, eu queria saber se ficou alguma coisa para trás. Manda ver. Manda ver, Bia. Eu não estou te ouvindo. Aí. Jesi, eu entendi bastante bem o que é o pensamento naturalista, mas talvez pensei que pudesse ser interessante pontuar a diferença de um naturalista e de um materialista. Você pode ajudar a gente nisso? Boa pergunta. Até porque uma das... Obrigado, Bia. Boa questão. Eu estava pesquisando isso aqui, gente. Para poder ver. Né? Joia. Legal. Então, deixa eu falar. Vamos dizer assim. São termos muito próximos, tá? Quando a gente está falando sobre... Normalmente, o filósofo não vai dizer que ele é materialista. Normalmente, ele... Enfim... naturalismo é com respeito às ciências naturais, tá bom? Só que as ciências naturais estudam o que é material. Então, aí, enfim, o naturalismo inclui uma tese sobre materialismo, tá bom? De que tudo que existe é simplesmente material. É reduzido a propriedades físico-químicas, por assim dizer, ou biológicas, ou tudo aquilo que as ciências naturais podem explicar, tá bom? De que não existe nada que não seja material. Então, o naturalismo inclui uma tese sobre o materialismo. Inclui o materialismo também, tá bom? Mas, por assim dizer, ele é um outro rótulo que designa uma coisa diferente, que é a confiança nas ciências naturais, de que tudo que existe é aquilo que as ciências naturais estudam, que as ciências naturais são capazes de explorar o mundo material de modo suficiente, entendeu? Então, por assim dizer, de grosso modo, o naturalismo é como se fosse o materialismo mais essa confiança de que a ciência natural é a resposta última para todas as questões. Não sei se ficou melhor. Joia, isso é muito importante, viu, gente?
Até porque, enfim, depois do argumento na premissa 1, ele inclui a ideia de que Plantinga simplesmente assume, bom, todo naturalista é materialista, então vamos assumir isso e vamos fazer o jogo a partir daqui. Só que, em partes, o que ele quer mostrar é que talvez, se tiver um problema com o naturalismo, um problema maior, porque talvez essa confiança naturalista na teoria da evolução, por exemplo, de que talvez a nossa teoria evolutiva seja melhor, é minada. Por isso que ele está trabalhando com o naturalista, não com o materialista só, tá bom? Beleza? Mais alguma coisinha aí que ficou para trás? Se a gente tivesse mais tempo, o ideal seria fazer isso numa lousa, né? A gente parar, assim, tentar definir as coisinhas, ou, enfim, tirar as dúvidas de modo mais preciso, mas vamos que vamos. Vamos lá, então, gente. Teve alguns antecedentes desse argumento. Ele nasceu pronto, como eu falei, nem para o próprio Plantinga, e aí vem vários séculos, vários filósofos discutindo. Um deles é o famoso C.S. Lewis, tem também Leibniz, que foi um filósofo do século XVIII, Thomas Nagel e Barry Stroud, Patricia Churchland, são 3 filósofos, né? E a Patricia Churchland, ela é filósofa naturalista, eles são ateus, tá? A Churchland é, inclusive, naturalista. E o próprio Charles Darwin. Eu tenho aqui algumas citações, né? Todas giram em torno, todas as formulações, todas essas perspectivas giram em torno da questão central, que é a seguinte: será que há bons motivos para crer que a evolução não guiada gera faculdades cognitivas capazes de produzir crenças confiáveis? Será? Vamos começar com o Lewis, tá? Eu acho que eu vou acabar pulando algumas partes aqui, porque tem bastante citaçãozinha. São citações importantes, mas pelo menos essa eu gostaria que a gente lesse junto. Então, vamos lá. Azaf, você pode ler para a gente? Sim, vamos lá. Todo conhecimento possível, então, depende da validade do raciocínio. Se essa certeza é meramente um sentimento em nossas próprias mentes e não um insight genuíno das realidades além delas, se ela representa apenas a maneira como nossas mentes funcionam, então não podemos ter conhecimento. Assim, um materialismo estrito se refuta pela razão dada há muito tempo pelo professor Haldane. Se meus processos mentais são determinados totalmente pelos movimentos dos átomos em meu cérebro, não tenho razão para supor que as minhas crenças são verdadeiras. E, portanto, não tenho razão para supor que meu cérebro seja composto de átomos. Legal. Então, tem um pouquinho mais. Se você puder continuar. Sim. Mas, será dito, é incontestável que de fato chegamos a verdades por meio de inferências. Certamente. O naturalista e eu admitimos isso. Nós não poderíamos discutir nada a menos que o fizéssemos. A diferença que estou apresentando é que ele, diferente de mim, dá uma história da evolução da razão que é inconsistente com as afirmações que ambos temos que fazer sobre a inferência como realmente a praticamos. E se impõe a ele a tarefa muito embaraçosa de tentar mostrar como o produto evolucionário que ele descreveu também poderia ser uma capacidade de ver as verdades. Mais um pedacinho. Aí. Opa. No entanto, a própria tentativa é absurda. Isso é melhor visto se considerarmos a forma mais humilde e quase a mais desesperadora em que poderia ser feita. O naturalista poderia dizer: bem, talvez não possamos ver exatamente, ainda não, como a seleção natural transformaria o comportamento mental subracional em inferências que alcançam a verdade. Mas estamos certos de que isso de fato aconteceu, pois a seleção natural é obrigada a preservar e aumentar o comportamento útil. E também descobrimos que nossos hábitos de inferência são de fato úteis. E se forem úteis, devem alcançar a verdade. Observe, porém, o que estamos fazendo. A inferência em si está no banco dos réus. Isso é, o naturalista deu um relato do que pensamos ser as nossas inferências.
o que sugere que elas não são insights reais. Se o valor do nosso raciocínio está em dúvida, você não pode tentar estabelecê-lo pelo raciocínio. Se, como eu disse acima, uma prova de que não há provas é absurda, então uma prova de que existem provas também é absurda. A razão é o nosso ponto de partida. Não pode haver dúvidas sobre atacá-la ou defendê-la. Se, tratando-a como um mero fenômeno, você se coloca fora dela, não há como entrar novamente, a não ser caindo em petição de princípio. Excelente, obrigado, viu, Azaf, pela leitura aí, foi bastante coisa. Então, te aluguei um tanto, mas vejam, pessoal, nessa citação que o Azaf leu aí, qual que é o ponto do Lewis? Que, bom, como você explica, usa suas faculdades cognitivas, supondo que elas são determinadas por movimentos de átomos, como você é capaz de usar essas mesmas faculdades para dizer que minhas faculdades cognitivas são determinadas pelo movimento de átomos? Bom, para isso você precisa supor suas faculdades cognitivas, que elas estão funcionando bem. Só que isso é uma petição de princípio, né? Eu não consigo, eu preciso assumir que minhas faculdades são confiáveis para mostrar enfim, que elas são determinadas pelo movimento de átomos. Mas aí o Lewis diz, só que o que acontece? A própria inferência, a própria capacidade de fazer inferências, a própria capacidade de raciocinar que está no banco dos réus aqui. O que a gente está questionando é a própria capacidade de pensar. Então, o naturalista dá um relato sobre o que pensamos ser as nossas inferências e sugere que todas elas são insights reais. Ele talvez vai defender que esses pensamentos, essas inferências são importantes para a adaptação e para a sobrevivência. Só que quando a gente está falando de adaptação e sobrevivência, esse é o pulo do gato aqui, a gente está falando de adaptação e sobrevivência, não está falando sobre veracidade das inferências, veracidade do raciocínio, veracidade das crenças, tá legal? Então tem uma diferença sutil, mas importante. Se o valor... Só que o que acontece? Se a gente não tem como saber se as nossas inferências são realmente confiáveis, se elas são somente adaptativas, são importantes para a adaptação e para a sobrevivência, então como que a gente vai estabelecer pelo próprio raciocínio que nossos raciocínios são confiáveis? Eu preciso supor que nossos raciocínios são confiáveis para mostrar que eles são confiáveis. Eu não consigo fazer isso, eu caio em petição de princípio, tá legal? Então é mais ou menos esse o argumento do Lewis, e digamos assim, é uma versão mais amigável do argumento desenvolvido pelo Plantinga, tá? De modo mais rigoroso. Tem outras citações aqui, eu vou acabar pulando, enfim, depois eu posso mandar os slides também, vocês podem conferir, né? Eu só queria passar uma delas aqui, ó, um insight interessante, né? Que isso antecipa de algum modo um insight que já estava presente, inclusive em filósofos não cristãos. Nietzsche diz isso, né? É somente supondo um Deus moralmente semelhante a nós que a verdade e a busca da verdade podem ter algum significado e alguma perspectiva de êxito. Deixando-se de lado esse Deus, torna-se possível perguntar se o engano não é uma das condições da vida. Tá? Enfim, tem aí também Thomas Nagel, né, que é um filósofo ateu, Barry Stroud também. Eu quero trazer aqui dois, só para a gente finalizar e entrar de fato no argumento do Plantinga e correr, né, um pouco dentro do que, tentar entender de modo mais aproximado. Essa citação da Patricia Churchman, que diz assim, né, em essência, é uma filósofa naturalista. O sistema nervoso permite que o organismo obtenha sucesso em 4 aspectos, que 4 F's, né? Alimentar, fugir, lutar e reproduzir-se. A principal tarefa do sistema nervoso é fazer com que as partes do corpo estejam onde devem estar para que o organismo possa sobreviver. Qualquer melhora do controle sensório-motor confere uma vantagem evolutiva. Um estilo mais elegante de representar essas coisas só é vantajoso caso se atrele ao modo de vida do organismo e aumente suas chances de sobrevivência. A verdade, seja ela qual for, fica definitivamente em segundo plano. Então, bastante atenção aqui, tá, gente? Para 2 coisas. Basicamente, o sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? É uma série de processos que procura otimizar
o comportamento de um ser vivo. Em 4 aspectos: alimentação, fuga, luta, né, e reprodução. Qualquer coisa que aconteça, qualquer controle do sensório, qualquer melhora do controle sensório-motor, enfim, da sua capacidade, dos seus músculos, né, e dos neurônios que estão ligados a esses músculos, qualquer melhora confere uma vantagem evolutiva, e só é vantajoso essas melhoras só são vantajosas caso aumentem a chance de sobrevivência do organismo, tá legal? O que quer que seja verdade, ou não, com respeito às nossas crenças, nossas faculdades cognitivas, isso fica em segundo plano. O que o sistema nervoso faz prioritariamente não é formar crenças verdadeiras, e sim controlar o corpo, ter um controle sensório-motor tal que ele possa, o organismo possa obter vantagem adaptativa, pelo menos nesses 4 aspectos. Beleza? Bom, aí o que acontece? O Darwin também levantou essa dúvida, né? E aí, essa é a questão central aqui, da premissa 1. Sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir da mente dos animais inferiores, têm algum valor ou são, em alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que talmente tem tais convicções? Tem quaisquer convicções? Essa é a pergunta do Darwin. Quem que confiaria na mente de macaco, se é que essa mente tem quaisquer convicções, né? Como que a gente pode confiar? Essa primeira dúvida é o que Plantinga chama, essa dúvida é o que Plantinga chama de a dúvida de Darwin, e ela está subjacente à primeira premissa, tá bom, gente? Eu creio que a parte aí do Lewis, né, e das outras citações, deixou um pouco mais claro o que vai deixar um pouco mais clara essa parte, mas mesmo assim vamos explorar ela com detalhes, tá legal? Para ver como que ela é formada de modo mais rigoroso. Então a gente pode formular a dúvida do Darwin desse modo aí. Então, a probabilidade condicional de que nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, considerando-se o naturalismo junto com a proposição de que tais faculdades surgiram por meio da evolução, é baixa, tá bom? Basicamente o que a gente já tinha falado. Então, probabilidade de ser dado NE é baixa. Então, essa é a primeira premissa. Vamos lá. Bom, a dúvida que a Bia levantou, né, ela está resolvida aqui. Então, talvez todos os naturalistas também sejam materialistas, tá? Provavelmente, a gente tem boas razões para supor que qualquer naturalista também é um materialista. E, nesse sentido, acredite que uma pessoa é constituída somente pelo seu corpo. Dificilmente o naturalista vai sustentar que uma pessoa é composta de corpo e alma, tá certo, pessoal? Porque ele não acredita que exista qualquer coisa fora do que as ciências naturais podem alcançar ou entender. Então, normalmente os naturalistas entendem que as pessoas são só seu corpo, e qualquer coisa que seja, enfim, que você, enfim, qualquer forma de agência pessoal que você tenha, vai ser reduzido ou explicado por meio do seu corpo. Então, a gente vai assumir que o naturalismo inclui o materialismo nesse aspecto, beleza? Acho que isso não tem problema nenhum. Então, vamos lá. O que o Plantinga quer dizer? Então, ele pega aquele insight da Patricia Churchland de que o nosso sistema neurológico, ele é adaptativo. Então, do ponto de vista materialista, o que são suas crenças? Vamos pensar aqui. Suas crenças são nada mais, nada menos do que estruturas neurais. Algum tipo de estrutura, de disposição, de propriedade neural. Tá bem? Seja o que for, essas crenças, que são disposições, representações de proposições lá dentro da sua cabeça, elas têm 2 propriedades diferentes, tá bom? Vamos lá. Quais são essas 2 propriedades que qualquer crença possui? A primeira seriam as propriedades neurofisiológicas, que são propriedades basicamente neurais, físicas, químicas, biológicas, associadas a essa crença, tá bom? Então, pense em qualquer crença. Por exemplo, a crença de que 2 mais 2 é igual a 4, né? A crença de que 2 mais 2 é igual a 4 está lá dentro da sua cabeça como uma propriedade neurofisiológica. A gente vai abreviar como NF aqui, tá bem? Então, vamos lá. Mas elas também têm propriedades de conteúdo. Crenças não são somente propriedades neurofisiológicas. Elas têm algum tipo de conteúdo.
Senão não seriam crenças também, né, gente? Quando você pensa assim, quando você formula a crença, por exemplo, de que existe um mundo real lá fora, né, de que existe um mundo exterior, ou a crença falsa, né, de que 2 mais 2 é igual a 5. Ambas as crenças têm conteúdo. Um conteúdo é verdadeiro, o conteúdo de uma é verdadeiro, o conteúdo da outra é falso. Mas as duas têm conteúdo, tá certo? Tem um conteúdo, tem uma proposição envolvida. Enfim, que é verdadeiro ou falso. Aí o que acontece? Elas não têm somente conteúdo, elas têm propriedades neurofisiológicas, que são aquelas propriedades do cérebro que estão, enfim, lá dentro da sua cabeça. Ficou claro isso? Tá tudo bem, gente? Muita coisa, né? Eu falei que o negócio era complicado, mas, enfim, basicamente isso. Qualquer crença sua tem propriedades NF e propriedades de conteúdo. Vamos lá, então o que acontece? O Plantinga, ele quer ser bastante honesto com formas diferentes de materialismo aqui. Então ele primeiro considera 2 tipos de materialismo e tenta pensar se, com respeito aos 2 tipos de materialismo, a primeira premissa é verdadeira. Tá bem? Ele vai tentar verificar se, com respeito a 2 formas diferentes e excludentes de materialismo, se ambas mostram que a probabilidade de que C dado NE é baixa. Beleza? A primeira forma de materialismo que ele vai discutir são é o que ele chama de materialismo redutivo, em que as propriedades do conteúdo das crenças são redutíveis às propriedades NF, às propriedades neurofisiológicas, tá bom? Então, vamos lá, você está na rua e encontrou um materialista redutivo. Você vai perguntar para ele assim, o que são crenças para você? Aí o materialista redutivo vai falar assim, para mim, crenças são, enfim, são disposições mentais que possuem tanto propriedades de conteúdo quanto propriedades neurofisiológicas. Mas as propriedades de conteúdo são redutíveis às propriedades neurofisiológicas. Não existe um conteúdo da crença que não seja redutível ao que está acontecendo lá fisicamente, biologicamente no seu cérebro. Tá joia? É o que o materialista redutivo vai dizer. O que o materialista não redutivo vai dizer? Ele vai dizer que as propriedades de conteúdo não são redutíveis pelas propriedades NF, mas são determinadas pelas propriedades NF. A sutileza aqui é a seguinte: o materialista redutivo vai pensar que as propriedades, o conteúdo da crença, simplesmente em última instância, propriedades compostas de propriedades NF, por assim dizer. Composta num sentido relativo, tá, gente? O materialista não redutivo vai pensar que existe uma determinação absoluta do que as propriedades neurofisiológicas impõem sobre o que é o conteúdo da crença. Mas essas 2 coisas não colapsam no caso do materialista redutivo. Ainda assim, tudo aquilo que você crê é completamente determinado pelo que a crença é num nível neurofisiológico, tá bom? Bom, em ambos os tipos de materialismo, o importante aqui é que as propriedades mentais são determinadas pelas propriedades físicas. Então, se não ficou claro para você exatamente qual que é a diferença, pensa só que, nesse caso, qualquer tipo de crença que você forma, seja ela o que for, tudo isso é determinado por propriedades físicas. Basicamente se resume a isso, tá bom? Tá joia? Um nível, grosso modo, é isso. A gente só está fazendo 2 distinções aqui para seguir o Plantinga e ver como esse argumento funciona de modo mais rigoroso. Então, em algum nível da complexidade da escala evolutiva, e aqui é um ponto interessante, né? Muita gente começa a se perguntar, quando é que os seres humanos começaram a se tornar seres humanos? Quando é que, vamos dizer assim, na escala evolutiva, enfim, os hominídeos passaram a formar crenças como o tipo de crença que a gente tem, conhecimento, enfim. O fato é, em algum momento do passado, em algum nível da escala evolutiva, as estruturas neurais começaram a manifestar conteúdo e as criaturas passaram a ter crenças. Isso na narrativa materialista, tá bom, pessoal? Então, pode ser que não sejam só seres humanos que obtenham conhecimento. Então, o Plantinga admite assim, vamos lá, não vamos ser antropocêntricos, vamos pensar que também outros animais, talvez, por exemplo, os macacos, vamos dizer que sim, vamos dizer que em algum momento da escala evolutiva, os seres vivos começaram a manifestar conteúdo e as criaturas passaram a ter crenças, tá bom? Considerando agora naturalismo e evolução, vamos considerar como se eles fossem verdade. Qual é a probabilidade, se o naturalismo for verdade, e evolução também,
qual é a probabilidade de que o conteúdo associado às nossas estruturas neurais seja de fato verdadeiro? Essa é a pergunta. Então, só queria dizer, lembra dessas definições? Né? Qual que é a probabilidade de que o conteúdo associado às nossas estruturas neurais seja de fato verdadeiro? Observa que quando a gente está fazendo isso, a gente está sempre pressupondo que nossas cognitivas funcionam de modo apropriado. O problema aqui nunca é, digamos assim, de um cenário cético, em que talvez as nossas faculdades não sejam confiáveis de modo completo. Elas, de fato, são confiáveis, tá, gente? De fato, elas são. Agora, vamos supor que a gente assumisse o naturalismo e a evolução. Qual a probabilidade de que isso aconteça? O Plantinga vai argumentar que provavelmente a probabilidade é baixa, tá bom? Esse é o insight dentro desse argumento. De que talvez haja uma contradição inerente ao naturalismo e evolução, tal que ela contradiz com uma coisa muito importante para a gente, que é a confiabilidade das nossas faculdades cognitivas, tá bom? Como o Plantinga vai argumentar aqui? Ele vai mostrar que ambas as formas de materialismo levam a conclusão de que o naturalismo não pode ser aceito racionalmente, já que ele nega que as nossas faculdades cognitivas sejam confiáveis, tá bom? E assim o naturalista adquirir um anulador. Beleza, então o que acontece? Primeiro vamos pensar no materialismo não redutivo. Plantinga começa com a forma de materialismo mais soft, por assim dizer, né? No caso do materialismo redutivo, as crenças só são propriedades neurofisiológicas, tá bom? As propriedades de conteúdo são redutíveis. 2 mais 2 é igual a 4, simplesmente é um processo físico-químico dentro da sua cabeça. No caso do materialismo não redutivo, isso não acontece. Há uma determinação das propriedades de conteúdo, essa determinação pode ser lógica, pode ser uma determinação metafísica, né? Mas existe algum tipo de determinação das propriedades de NF sobre as propriedades de conteúdo. Bom, vamos pensar então no caso do materialismo não redutivo. Vamos considerar que esse animal aí que está aí na foto, que eu nem lembro o nome dele, mas ele tem um nomezinho, né? Eu esqueci agora qual que é enfim, o gênero desse bichinho. Mas é um bichinho aí. Plantinga diz, vamos supor que esse bichinho, ele forma crenças verdadeiras, tá bom? Ele, enfim, é capaz de formar conhecimento. Essa espécie sobreviveu há milhares de anos. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o comportamento dela é adaptativo. O que quer dizer? Que esse ser sobreviveu por esse tempo todo aí na Terra, tá bom? Então, provavelmente, ele foi se adaptando. Oh, muito obrigado. Valeu. C. elegans. Muito bom. Valeu, Bia. A Bia, né, que fez isso. Provavelmente, eu devo... Então, olha só, o C. elegans, ele, então, viveu milhões de anos aí, então o comportamento dele é adaptativo, tá bom? Esse comportamento adaptativo é produzido pelas estruturas neurológicas desse ser, tá bom? Os músculos desse serzinho, eles se locomoviam somente porque as propriedades porque a estrutura neurológica dizia para ele fazer isso. Não, e, enfim, aqui a gente está falando da estrutura neurológica de modo amplo, não somente das crenças. As crenças estão lá, mas o bichinho está se adaptando para sobreviver, beleza? Então, é adaptativo, o bicho sobreviveu. Agora, qual que é o motivo? A neurologia é adaptativa. Qual que é a razão que temos para supor? Vamos pensar numa crença qualquer que esse ser formou. Qual que é a razão para supor que o conteúdo dessa crença seja verdadeiro, pessoal? E aí é que tá. A gente não tem nenhuma razão para supor que o conteúdo da crença desse animal seja verdadeiro. A gente não tem razão qualquer. Por quê? Tudo que se requer para a sobrevivência é que a neurologia cause um comportamento adaptativo. Então, aqui, gente, basicamente é isso. Tudo que a neurologia quer é movimentar os músculos, enfim, um comportamento adaptativo como que a Patrícia Churchland já descreveu. Fazer os movimentos e, enfim, se comportar de tal modo que aumente as chances de sobreviver. Então, a neurologia, não somente os músculos, mas a neurologia adaptativa, só que a neurologia
não está nem aí para o conteúdo das crenças. Tudo que se quer para a sobrevivência é a adaptação, e não que as crenças sejam verdadeiras ou falsas. Então, essa mesma neurologia, ela determina o conteúdo das crenças. Esse que é o problema. O problema, até então, se você tivesse duas formas diferentes, digamos assim, dois componentes, um que formasse suas crenças, o outro que mexesse seus músculos, tudo bem. Mas o fato é que essa mesma neurologia que é adaptativa e que só pensa na adaptação, ela também determina as propriedades neurofisiológicas. Mas as propriedades neurofisiológicas determinam o conteúdo das crenças. Porque a gente está falando aqui do materialismo não redutivo. Então, a gente não tem razão nenhuma para supor que o conteúdo das crenças seja verdadeiro, falso, ou qualquer outra coisa. Porque isso não faz diferença alguma, tá legal? Então, para deixar isso ainda mais claro, vamos pensar no seguinte cenário hipotético. E aqui que está cadê? Meu Deus. Não. Primeiro vamos pensar, antes do cenário hipotético, eu me perdi aqui nas minhas anotações. Mas alguém poderia dizer, diante desse argumento, de que a sobrevivência depende da confiabilidade dos mecanismos cognitivos, tá certo? Porque, por exemplo, se um animalzinho está lá, na selva, vamos pensar uma gazela na selva africana, e aí, de repente, um leão chega, se a gazela não tivesse, se as faculdades cognitivas da gazela não estiver funcionando bem, ela não vai saber que tem um leão, na verdade, e não vai saber formar crença, vamos dizer assim, né? Grosso modo, vamos supor que a gazela forme crenças também. É importante que ela forme crenças verdadeiras, de que existe um leão lá fora e que o leão está com vontade de comer. E para que ela corra e sobreviva, não é? Então a sobrevivência depende da confiabilidade dos mecanismos cognitivos. Só que o problema para o Plantinga é que os indicadores e as estruturas que recebem esse tipo de informação não implica que se formem crenças, nem que as crenças sejam coerentes com o estado de coisas indicado, tá bom? Então é claro que os seres vivos têm indicadores que mostram, que recebem informação sensorial do lado de fora e que transformam isso em alguma coisa lá dentro. O problema é que esses indicadores e essa estrutura não requer que forme crenças. Então, a gazela pode simplesmente ver um leão e fugir, tá certo? Porque ela recebeu um certo tipo de estímulo. Ela não precisa formar uma crença de que existe um leão. De fato, é assim que a gente funciona, não é, gente? Quando você põe a mão no fogo, o que você recebe é um indicativo do lado de fora de que tá uma coisa esquentando ali. Você não para e forma uma crença, sei lá, nossa, está pegando fogo na minha mão, e depois você tira. Isso é imediato, porque você recebe um estímulo sensorial e você tem uma reação adaptativa. Você não vai deixar lá sua mão pegando fogo e você, enfim, prejudicando o seu corpo. Então, não há relação alguma entre a adaptação e o conteúdo das crenças, em última instância, porque mesmo que os mecanismos cognitivos também formem crenças, eles também recebem estímulos, e os estímulos é que são importantes para a adaptação, e não as crenças, tá bom? Então, para deixar isso ainda mais claro, vamos pensar nesse cenário hipotético, né? Em que existem muitos seres muito semelhantes a nós, que vivam em um mundo completamente naturalista, como esse que o Plantinga está tentando caracterizar aqui, nos quais as propriedades de conteúdo das crenças sejam determinadas pelas propriedades neurofisiológicas, tá bom? Vamos pensar que nesse mundo aí, que vocês estão vendo, o materialismo não redutivo seja verdadeiro. As crenças das pessoas são determinadas pelo conteúdo neurológico delas. Então, considere qualquer crença que uma pessoa dessas qualquer está formando, né? Não há razão alguma para afirmarmos que o conteúdo dessa crença tem relação com o que a crença indica. Talvez até mesmo essas crenças não possam ser consideradas nem verdadeiras nem falsas, só adaptativas, tá bom? Elas não funcionam para nada, senão para adaptação. Beleza, gente? Complicado, né? Ou não? Parece que tá indo aí. Como que tá para vocês? Posso tirar uma dúvida? Claro, Félix. Por favor. Assim, você falou sobre não gera crenças ou não gera crenças coerentes. Aí eu fiquei um pouco em dúvida, por exemplo, você falou, uma gazela recebe um estímulo visual de ver um leão e ela precisa fugir. E Sim. aí esse fugir, assim, o fugir em si, essa reação de fugir, seria ou não seria uma crença? Tipo assim, tem um leão lá e eu preciso fugir.
Aqui o ponto seria que não é uma crença, que é apenas, tipo, um conjunto de movimento de átomos que, diante de um estímulo de ver um bicho amarelo, eu mando esse estímulo, um estímulo para os meus músculos da perna de começar a correr. Seria isso? Não sei se eu me Ótima expliquei pergunta. Então, o ponto é exatamente esse. Não há o que distingua, dentro dessa perspectiva, o que são estímulos, o que são crenças. Isso é uma das coisas. Do ponto de vista dos átomos, são somente movimentos de átomos, por assim dizer. Tudo está lá explicado, determinado pelo movimento de átomos, né? Por componentes, que nem sempre são movimentos de átomos, mas, enfim, propriedades neurofisiológicas. Então, enfim, estímulos dentro dos neurônios que vão determinar o conteúdo da crença. O ponto é, aqui, que o Plantinga está respondendo uma objeção. Então, alguém poderia dizer, por exemplo, o Plantinga diz assim, a crença, enfim, a neurologia adaptativa, e ela não liga para o que as crenças são, para o que, se as crenças são verdadeiras ou falsas, tanto faz, o que importa é a sobrevivência, né? Aí alguém poderia dizer, essa é a objeção que ele levanta, já foi dito isso, né, anteriormente. Plantinga, mas será que, no caso de uma gazela, num campo, será que quando ela vê um leão, isso não depende de que a crença dela de que existe um leão seja verdadeira? E o Plantinga disse, não, porque aqui o que está em jogo não é se existe um leão lá fora ou não, mas um estímulo que conduz, digamos assim, a gazela a fugir, né? Assim como qualquer outro estímulo que leva a gente a... Por reflexo, por exemplo, né? Quando você põe a mão no fogo, como eu dei esse exemplo, né? Você coloca a mão no fogo. Bom, você não forma primeiro a crença de que você está formando, enfim, de que sua mão está queimando, e depois você, enfim, infere que você deve tirar a mão do fogo. Você faz isso espontaneamente por causa de um estímulo direto. Então, o ponto do Plantinga aqui é que, de qualquer forma, as crenças continuam sendo pouco importantes. Nessa pintura do materialismo não redutivo, as crenças são pouquíssimo importantes para o processo de adaptação. Pouquíssimo importantes. De que elas realmente não importam para a sobrevivência nesse sentido específico. E mesmo que elas importassem, elas são completamente determinadas pela adaptação. Então, pouco importa as propriedades de conteúdo delas, tá bom? Então, tanto faz se elas são verdadeiras ou falsas, o ponto aqui é esse, que as propriedades neurofisiológicas das crenças é que são importantes, porque elas é que são importantes para adaptação e para sobrevivência. Tá legal? Fez sentido agora? Eu não sei se... Seria algo puramente funcional voltado para adaptação e sobrevivência. Exatamente. Esse que é o negócio. Então, enfim, eu acho esse argumento muito louco. Nessa parte, especialmente, é assim, né, mind-blowing para mim. Mas é isso. Aí, o que acontece? Então, nesse mundo naturalista, a gente não tem motivo nenhum para... Talvez as pessoas não tenham... As crenças das pessoas não tenham valor de verdade. Não são verdadeiras nem falsas, só são adaptativas. Só funcionam para se adaptar e sobreviver. Bom, gente, já passou de 1 hora falando aqui, mas embora eu esteja só na primeira premissa, vocês vão ver que as outras são bem mais rápidas, tá? As outras a gente consegue fazer em 5 minutos, de fato. Então, vamos lá. Então, vamos agora pensar no materialismo redutivo. Primeiro, materialismo não redutivo. A gente já viu que é bastante problemático. Bom, no caso do materialismo redutivo, as propriedades de conteúdo são neurofisiológicas, tá bom? No caso do anterior, eram determinadas pela neurofisiologia. Então, o que acontecia aqui embaixo determinava o que acontecia em cima, nas propriedades de conteúdo. Agora, há um colapso das duas, né? Então, digamos assim, eu consigo reduzir completamente, de modo até, enfim, jogar fora as propriedades de conteúdo. Então, é mais fácil ainda, não é verdade? É por mero acaso que esse arranjo de propriedades adaptativas tem certo conteúdo. Esse conteúdo pode ser até verdadeiro, mas poderia ser igualmente falso. Não importa. O que importa é a adaptação. Tá legal? No caso do materialismo não redutivo, era um pouco mais complicada a coisa, porque aí tem que pensar qual que é a relação, então, entre as propriedades de conteúdo e as propriedades neurofisiológicas de uma crença, e tentar mostrar que isso se reduz a... Enfim, isso é a determinação de um pelo outro leva as propriedades de conteúdo a não serem importantes para a adaptação. Aqui, nesse caso, é ainda mais fácil, porque uma coisa está reduzida à outra. Então, a gente só precisa pensar nas propriedades neurofisiológicas. E aí, se por acaso elas estão daquele jeito, tem um certo conteúdo, mas poderia estar de outro jeito. Então, que motivo a gente tem para dizer que
essas crenças são verdadeiras ou falsas? Nenhum. Não importa o conteúdo, tá joia? Talvez elas sejam até verdadeiras ou falsas quando a gente pensa sobre a crença do lado de fora. Mas do ponto de vista da adaptação, a adaptação e a seleção natural e a neurologia não estão nem aí. Grosso modo, tá bom? Então aí o que acontece? Bom, tem uma objeção, né? Não é verdade? Diria alguém, né? Então o próprio Plantinga vai dizendo, vai colocando o argumento, e filósofos às vezes fazem isso, tá, gente? É um pouco solipsista, assim, de colocar o argumento e colocar uma objeção para responder. Mas isso é normal para você explicar a dialética do argumento e para mostrar como que a conclusão resiste a objeções de vários tipos. Então, ele levanta essa objeção. Será que não é verdade que as crenças verdadeiras beneficiam a ação adaptativa? Aí o Plantinga responde assim, é verdade, mas isso é totalmente irrelevante, porque o que nós estamos discutindo não é como as coisas são, mas como seriam tanto se a evolução e o naturalismo fossem verdadeiros. Então, estamos perguntando sobre P dado C e NE, não sobre P e como as coisas são. A gente está pensando aqui no naturalismo e na evolução, não sobre como as coisas são. Então, a gente não pode dar um passo para trás e tentar pensar que, de fato, as crenças verdadeiras são importantes. São realmente importantes. O problema é que, nessa pintura naturalista, as propriedades de conteúdo simplesmente não importam para a adaptação. Tá joia? Então, a gente acabou a primeira premissa. Agora vem as outras. Vocês vão ver que isso vai ser rapidinho. Parece que as outras é que são mais complicadas, mas é que essa é que dá um problema danado, a primeira. Uma vez que você mostra a primeira, qual que é o argumento? É tentar mostrar que você adquire um anulador para as suas faculdades cognitivas, de tal modo que tudo acaba colapsando. Vamos lá, vamos dar uma olhada rápida. Bom, já falei disso, né? O anulador é o seguinte, um anulador é uma crença que eu adquiro e quando eu adquiro eu não posso mais sustentar a primeira, como no caso da ovelha e do cachorro. Então tem lá, creio que é uma ovelha, mas quando eu percebo que é um cachorro, essa segunda crença anula a primeira, tá bom? O que o Plantinga diz é que o naturalista, que crê no naturalismo, portanto, mas que vê que a probabilidade de que as faculdades cognitivas, dado o naturalismo e a evolução, é baixa, um naturalismo que aceite a primeira premissa do argumento tem um anulador de C. Tá bom, gente? Portanto, qualquer um que aceite o naturalismo e a evolução e veja que P dados de C dado NE é baixa, adquire um anulador de que as faculdades cognitivas sejam confiáveis. Então, qual que é o ponto? Uma vez que eu perceba que qualquer coisa torna minhas faculdades cognitivas não confiáveis, digamos assim, uma vez que eu perceba isso e aceite isso, eu adquiro um anulador dessa outra crença que eu possuía, de que minhas faculdades cognitivas são confiáveis. Tá joia? É isso que está dizendo aqui, basicamente. Não significa que o naturalista não possui evidências de que as faculdades cognitivas são confiáveis. É claro que ele possui, gente. Ele está usando o raciocínio dele, a percepção dele para, enfim, para viver, e ele acredita que elas são confiáveis. O fato é que eu não preciso de evidências de que as faculdades cognitivas são confiáveis. Eu não preciso de evidências. Tipo assim, Azaf, me dá evidências de que suas faculdades cognitivas... Entendeu? Não existe isso. As faculdades são confiáveis, por definição, né? Só que ele é que está em problema agora, né? Porque ele adquiriu um anulador, beleza? Eu não preciso de evidências, tá bom? Tá, jóia. Então, essa é a segunda premissa. Só que o que acontece? Qualquer um... Agora a gente chega naquele cenário cartesiano, estilo Matrix, tá bom? Se você tem um anulador das suas faculdades cognitivas, da crença de que suas faculdades cognitivas sejam confiáveis, então você tem um anulador de qualquer crença produzida por suas faculdades cognitivas. Tá joia? E quais são as suas crenças? Quais são as crenças produzidas pelas suas faculdades cognitivas? Quais são, gente? Todas elas, porque todas as crenças são produzidas pelas faculdades cognitivas. Não existe uma crença que você tenha que não é produzida ou por causa da sua percepção, ou por causa do seu raciocínio, ou por causa das suas faculdades mentais, tá bem? Então, o que acontece? Você adquire um anulador, se você é um naturalista, você adquire um anulador não somente do naturalismo, mas de qualquer crença que você obtenha, de qualquer crença que você forme. E isso é completamente problemático. Aí a gente chega na premissa 3. Quem quer que tenha se deparado com um anulador de C, deparou-se com um anulador de qualquer outra crença que pense ter, inclusive do naturalismo e da evolução. Tá?
Então, aí a gente chega naquele cenário, eu não sei se vocês lembram desse filme, né, do Matrix, tipo, você não... Enfim, o Neo, que é o personagem principal, descobre depois que ele... Isso não é um spoiler, porque isso já começa o filme meio que assim, os primeiros momentos, né, enfim. Mas de perceber que talvez o que ele cria antes, nada daquilo é real, né? De que nenhuma das crenças que ele formou anteriormente, de que ele obtinha, ele não pode confiar em nada mais. Talvez tudo seja uma ilusão e que a Matrix esteja enganando ele. É um cenário parecido com aquele do Descartes, né? Também de acreditar que talvez tudo seja uma ilusão e que eu não posso confiar em nenhuma das minhas crenças. Nesse caso, o naturalista chega em um cenário cético desse tipo, de que as faculdades cognitivas não são capazes de formar crença alguma confiável, tá bom? Então, a gente tem a premissa 3. E aí, gente, a premissa 4, conclusão. Se alguém aceita naturalismo e evolução, se quem aceita naturalismo e evolução adquire um anulador dessa conjunção, então naturalismo e evolução anula a si mesmo e não pode ser aceita racionalmente. Por quê, gente? Porque se uma crença se autoanula, se eu tenho uma crença e essa própria crença mostra-se um anulador dessa crença, então eu não posso sustentar ela racionalmente, certo? Por exemplo, eu creio que 2 mais 2 é igual a 5, vamos supor. Se eu creio que 2 mais 2 é igual a 5, eu percebo que 2 mais 2 anula-se a si mesmo, porque ela se autocontraduz. Então eu não posso aceitar ela racionalmente, tá joia? Então, nesse caso, o naturalista chega a um tipo de contradição epistemológica. Ele não pode aceitar o próprio naturalismo e evolução se ele aceita o naturalismo e evolução. Porque quando ele aceita, ele adquire um anulador e anula a sua própria crença fundamental, tá joia? Então, a conclusão do argumento é que o naturalismo e a evolução não pode ser aceita racionalmente. Essa conjunção. Bom, aí o Plantinga questiona. Talvez a gente possa anular esse anulador. Então, uma tentativa em epistemologia, então a gente vai tentar anular um anulador que a gente já tem. Bom, só que quando a gente tenta anular esse anulador, a gente precisa supor que as faculdades cognitivas são confiáveis. Só que se eu suponho que as faculdades cognitivas são confiáveis, eu já estou caindo em petição de princípio. Deu para perceber? Uma vez que eu chego na negação de que as faculdades cognitivas são confiáveis, eu não posso supor que elas sejam confiáveis para mostrar que elas de fato são confiáveis. Porque para mostrar que elas são confiáveis, eu preciso supor que elas são. Então não tem como eu fazer isso, entendeu? Não tem como eu fazer isso de um modo não circular, é como a gente costuma colocar, né? As faculdades cognitivas, se elas são confiáveis de modo circular, e eu preciso assumir isso, né? Se alguma coisa chega a anular, negar isso, é problemático para essa coisa, não para as faculdades cognitivas, tá bom? Gente, então esse é o argumento completo, só para visualizar aí, tá bom? Então, probabilidade de ser dado NE, deixa eu voltar só para a gente... Então, a probabilidade de que as faculdades cognitivas, dado naturalismo e evolução, é baixa. Só que qualquer um que aceite naturalismo e evolução e veja que a premissa 1 é verdadeira, adquire um anulador de C, de que as faculdades cognitivas são confiáveis. Quem quer que se depare com o anulador de C, se depara com o anulador de qualquer crença, chega num ceticismo generalizado, inclusive o naturalismo e evolução. Só que se eu adquiro um anulador por o naturalismo e evolução, quando eu aceito naturalismo e evolução anula-se a si mesmo, e não pode ser aceita racionalmente, tá bom? Então essa é a conclusão. Naturalismo e evolução não pode ser aceita racionalmente. Bom, aqui tem uma citação do Plantinga, muito bacana, mas não vai dar tempo senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Eu quero pular já para o final, para a gente ter um tempinho aí de discussão. Tem várias coisinhas que eu trouxe também, da discussão recente, né, sobre enfim, eu estou desenvolvendo um trabalho aí sobre uma das objeções ao argumento do Plantinga, né? Depois a gente pode conversar se for o caso. Bom, tem a premissa também, tem a crítica do Dennett, né? Fica aí a indicação no livro que está saindo, ele critica a premissa 1, é bem breve, mas é uma crítica interessante, tá bom? Então, a gente tem o cupomzinho aí de desconto, fica aí a dica. Mas ainda vai ter um mini curso, então fica ligado aí, tá bom? Só para finalizar, e aí a gente parte para um papo mais geral, né? Então, bom, gente, eu não sei quantos já viram um argumento filosófico desse tipo, premissa 1, 2, 3, 4, 5, mas para que serve, então, um argumento, né? Um argumento mostra, é importante para estabelecer boas condições para um pensamento adequado, tá joia? Talvez, por exemplo, no caso do C.S. Lewis, dos outros autores, fosse possível indicar que, de algum modo,
havia algum problema ali entre naturalismo e evolução. Só que agora o que a gente tem é um argumento formulado com base em evidências e em uma discussão mais completa de como o naturalismo e a evolução não pode ser aceita racionalmente, essa conjunção, tá bom? Então, por isso que argumentos são importantes. A filosofia é o amor à sabedoria, por um lado, e isso é importante a gente nunca perder de vista. Mas é importante também a gente conhecer como os argumentos funcionam para que a gente consiga abordar os problemas, as questões, e talvez ter algum tipo de avanço na forma como a gente discute e dialoga com as outras pessoas, né? Bom, o que o argumento do Plantinga mostra se for verdadeiro? Primeiramente, que tem algum tipo de compatibilidade entre evolução e design das faculdades cognitivas, porque um modo muito fácil de sair desse problema, que dado pelo naturalismo e evolução, é negando o naturalismo, tá bom? Continuando a aceitar a evolução, mas incluindo aí, digamos assim, um tipo de design das faculdades cognitivas, de que existe um Deus que criou seres humanos que são capazes de conhecer o mundo e de explorá-lo, né? Por meio da sua razão, por meio da sua percepção, e por aí vai. Então, enfim, isso salva a compatibilidade entre design e evolução. A segunda coisa, o naturalismo talvez seja epistemicamente incompatível com a evolução, e o que é um terror no caso do naturalismo, porque seria muito problemático um naturalista que confia tanto na evolução perceber que ele não pode acreditar na evolução, senão ele chega em uma petição de princípio. E 3, que a tese do conflito se verifica, mas não como muita gente imagina. Então, muita gente imagina que o problema é o teísmo e a evolução. A crença em Deus é a evolução. O problema, em princípio, não é esse. Talvez você encontre argumentos posteriores para dizer que teísmo e evolução são incompatíveis. Mas aqui o que está sendo mostrado é que existe uma incompatibilidade não entre design das faculdades cognitivas, teísmo e evolução, mas sim entre o naturalismo, entendido como uma postura religiosa, um tipo de postura quase religiosa, né? Um tipo de atitude em relação ao mundo, de negação em relação a Deus, em relação à existência de qualquer ser sobrenatural. Essa crença, de modo geral, é que conflita com a evolução, tá bom? Bom, aqui tem uma citação legal do Plantinga. Enfim, o fato é, né? Talvez o naturalismo seja realmente incompatível, e aí isso é o que a gente tem. Tem um grande debate em torno do argumento, mas o ponto é, a gente começa a partir daí, tá bom, gente? Desculpa aí pelo super aulão, foi um negócio, muita coisa, eu sei que todo mundo tá cansado demais, né? Eu acho que Foi muito bom. Foi muito com bom, certeza. Gizi. Pode falar, Zaf. Não, só ia falar que foi muito bom. Eu não tô cansado não, dá pra ficar mais, te ouvir mais também. Super tranquilo. Digo, foi muito bom. Faço das palavras das Zaf as minhas, Geis, muito bom. Eu acho que deu pra pegar bem, assim, com as pausas que você fez também ajudou, né? Fazer aquele checkpoint, assim, sabe? Dar uma avaliada como é que foi até agora. E é isso, gente. Agora temos o nosso momento de discussão. Eu tenho perguntas, mas eu preciso formular na minha cabeça ainda, porque tá tudo vários conceitos ao mesmo tempo. Então, se alguém já quiser começar, fique à vontade. Gizi, você falou que o Dennett tem uma crítica, uma resposta à primeira premissa do Plantinga, certo? A primeira premissa mais extensa que você explanou e tudo mais. Sei que você falou pra gente ler o livro, mas eu gostaria de saber se você consegue dar um breve panorama sobre qual seria essa crítica do Dennett, a primeira premissa. E, sei lá, quão robusta essa crítica é em comparação com essa primeira premissa do Plantinga. Então, boa. Tem uma coisa que o Dennett, ele critica na primeira premissa, que é o seguinte. Bom, primeiramente, o argumento do Plantinga é exatamente o mesmo, tá? Só que o modo como ele argumenta pela primeira premissa, ele não divide em duas formas de materialismo, né? Enfim, o negócio é o seguinte, o Plantinga começa... Como que surgiu esse livro primeiro, né? Esse livro aí do Dennett com Plantinga. Teve uma reunião aqui nos Estados Unidos, da associação, da APA, né? Associação Filosófica Americana, né?
que é basicamente a associação profissional dos filósofos americanos, assim. Foi uma reunião em Chicago, o Plantinga foi para defender o argumento evolucionista contra o naturalismo, e o Dennett foi chamado para reagir. Só que a maioria das pessoas sabia que isso ia dar confusão, porque o Plantinga é basicamente o filósofo cristão mais importante, e o Dennett é o neo-ateu mais importante dos filósofos, né? Daquela turma do Richard Dawkins e tudo mais. Então, falaram, a coisa vai esquentar. Só que acabou que o interessante é que eles chegam em bastante concordância. Então, por exemplo, o Dennett, ele admite que o teísmo é compatível com a evolução, né? Isso é uma primeira coisa que ele admite. Mas ele pensa que simplesmente a primeira premissa, ela é bastante exigente. Ela exige, por exemplo, que o materialismo, enfim, ele não distingue dessa forma, porque, como eu disse, era uma apresentação mais curta do Plantinga, com um debate mais curto, né? Assim, uma mesa de discussão. Então, ele tinha que simplesmente colocar o argumento, não podia fazer todas essas distinções, e, enfim, de modo que no livro, no Ciência e Religião, o argumento está apresentado de um modo mais enxuto. Por isso que eu falei que aqui na nossa discussão, quem entendesse essa aqui ia entender de boa a outra e poder discutir esse argumento, entender o livro bem adequadamente, né? O lance o Dennett, ele ataca a primeira premissa porque ele pensa que talvez o Plantinga não consiga mostrar que a probabilidade de que as faculdades cognitivas sejam confiáveis, dado a natureza da evolução, é baixa. Primeiramente porque você não consegue estabelecer uma probabilidade objetiva disso, né? Tipo assim, o que significa, por exemplo, dizer que se eu jogar uma moeda, a probabilidade de dar cara é 50% e coroa é 50%. Isso é uma probabilidade. Agora, o que é dizer probabilidade de ser dado NE, né? Tipo, então fica um pouco vago. Essa é uma das críticas. E que, de qualquer modo, simplesmente não parece para o Dennett que o materialismo consiste em uma negação das faculdades cognitivas. Pode ser que, como as faculdades cognitivas são confiáveis por default, e elas são confiáveis em parte por causa da adaptação e da evolução, não há um problema, em princípio, em admitir o materialismo também. Enfim, ele dá uma, assim, eu devo dizer assim, o Dennett, ele deixou um pouco a desejar, né, nessa discussão. Mas, para ser justo, ele não tinha essa versão completa, então ele não estava criticando nenhuma das formas de materialismo, ele dá uma crítica mais geral, dizendo que não tem como você saber realmente a probabilidade exata disso, de ser dado NE, e blá, 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 entendeu? Aham. Legal. Aí o legal é que, enfim, o Plantinga também rebate, fala assim, você não percebeu? Só que eles, enfim, a discussão fica um pouco incompleta nesse sentido, porque é assumido que nos outros livros essa discussão é apresentada de modo mais extenso, né? E que ali nessa reunião eles não tinham, enfim, não tinham muito tempo para debater a primeira premissa exaustivamente. Então eles vão acabar discorrendo outros temas de ciência e religião e tentando verificar se é compatível, por exemplo, para o Dennett, enfim, ele sustenta no último capítulo uma posição fortemente naturalista. E o que é interessante é que o Plantinga diz assim, certo, você pode sustentar essa atitude naturalista, mas você não pode simplesmente fechar os olhos. Ele diz isso no capítulo 5, se eu não me engano, do livro. Ele diz isso, você não pode simplesmente fechar os olhos para o argumento evolucionista contra o naturalismo. Dizer assim, fingir que ele não existe, tá bom, mas tá, mas naturalismo é verdade. Tipo, isso é desonesto. É mais ou menos nessa linha que o Plantinga vai. Então você pode, claro, ser naturalista, mas primeiro, se você sabe que existe um argumento contra, você não vai simplesmente ignorar, né? Então é por aí. Entendi. Legal. Gente, é muita coisa, né? Me desculpem aí pelo volume de informação também, mas é que não tinha como fazer sem tentar dissociar cada parte do argumento, sabe? Em defesa desse estudo, talvez se vocês fossem ler, tomasse bastante tempo. Eu tomei um tempo bom tentando ler esse trem. Então, tem alguma coisa dentro principalmente dessa segunda parte enfim, discutindo o argumento que ficou difícil de entender, pouco claro, enfim, que alguém conseguiria, enfim.
também não é só dúvida sobre o argumento, né? É dizer o que vocês acham. Será que faz sentido isso? Isso é uma questão também importante, sabe? Deixa eu ver o que a Amanda, não sei se ela vai desmontar lá. Eu ver o que eles vão perguntar. Acho que, de repente, a minha pergunta fica melhor colocada depois. Dá para me ouvir. Pelo que eu vi, Gesi, mas daí você pode comentar melhor, eu acho que as contraposições ao argumento são feitas principalmente em relação à primeira premissa, ou não? Sim, né? Porque você chega no final e daí você fala assim, de fato, né, é uma coisa insustentável, naturalismo e evolução se anula. Mas, não sei, queria saber se tem algum argumento contrário antes de chegar, aliás, depois de passar a primeira premissa, sabe? Tipo, alguém que aceite, a probabilidade de ser dado NE é baixa, mas ainda assim, se tem algum movimento do tipo, não, mas as coisas não se anulam, sabe? Algo nesse sentido. Boa questão, Bia. E na verdade, eu não sei, viu? Sinceramente, a resposta a essa pergunta. Porque tem nesse volume aqui, ó. Posso até mostrar aí. Tem um volume aqui que é o... Como é que chama mesmo? Deixa eu lembrar. Naturalism Defeated. Tô voltando aqui. Então, tem esse volume aqui, tem várias discussões sobre cada uma das premissas. Só que é uma versão anterior do argumento também, entendeu? Sabe o que é legal também desse volume? É que todos têm alguma coisa de crítica para dizer sobre o argumento do Plantinga, mas alguns deles são cristãos, né? É interessante pensar nisso, né? Enfim, os cristãos também estão interessados em saber a verdade. Então, se tem um argumento falso contra o naturalismo e a evolução, eles também vão tentar mostrar que não é assim, né? Então, eles tentam apontar falhas no argumento do Plantinga, só que, para ser honesto, eu não li todos os ensaios, né? Porque enfim, bastante coisa também. E tem outro ponto que esse volume se refere a uma versão anterior do argumento. Da versão nova, da versão mais recente, eu desconheço literatura que critica as outras premissas. Tá bom? Normalmente, o que o pessoal aceita em teoria da decisão? Se você tem uma probabilidade condicional baixa, isso consiste em razão para um tipo de decisão ou anulação de alguma coisa, entendeu? Basicamente isso. Basicamente o que a gente fez. Vamos supor que seja improvável que... Tem um argumento interessante. Problema evidencial do mal. O argumento do problema evidencial do mal é de que a probabilidade de que Deus exista, dada a existência e variedade de mal no mundo, é baixa. Só que se isso é verdade, então eu adquiro um anulador automaticamente. Meio que o resto, meio que se segue. É só, digamos assim, só relação entre conceitos, anulador e probabilidade condicional, isso aí já está meio que estabelecido na literatura, entendeu? Então, eu imagino que não é muito disputado. Esse é o motivo. Então, só que filósofos são assim, né? Eles querem discutir tudo. Então, pode ser que alguém aí tenha aparecido e disputado isso também. Mas eu realmente não sei. Não, tranquilo. Eu tava... É que eu tô pensando sobre essa questão, assim, o que eu já conheci um pouquinho do argumento, né? O que eu acho legal é como as coisas não caem num design inteligente em si, sabe? Do tipo, vamos desconstruir o naturalismo e a evolução através do design inteligente. Isso eu acho muito bacana do argumento. Também por razões pessoais, né? Claro. Mas, enfim, eu estava pensando sobre isso. Agora, essa questão do problema do mal é um que a gente vai querer com certeza que você fale. Em um estudo futuro, assim, que eu sei que já é um tema do seu estudo já faz uns anos, né? Sim, com certeza. Vai ser muito legal. Eu tenho uma apresentação que é menos complicada do que essa, do problema do mal. Enfim, acho que a gente conversou sobre isso na CEL, né, Má? Em 2019, tipo, teve um... Aí daquela apresentação eu fiz algumas adaptações, sabe? Tá bem bacaninha. Posso apresentar ela, né? Eu acho que isso vai ser bem, bem bacana, assim. É até o que eu
que eu ia perguntar porque parece que esse do mal é meio na direção contrária, assim, no sentido de a gente que, né, nós não somos naturalistas, então para a gente é um argumento que é atraente às nossas, e compatível com as nossas crenças pessoais, que ele vai desconstruir, ou vai atacar o naturalismo, né? Agora, o problema evidencial do mal é a via contrária, né? É a gente que está na posição que tem que defender, então eu achei muito... Então, muito tudo é decidido meio que na premissa 1, né? A premissa 1, ela manda em tudo aí, porque no caso de ambos os tipos de argumento, entendeu? É tipo um dominó, né? Você bate no uhum. primeiro, o resto vem junto. Aí o que eu ia perguntar, eu não sei se a Bia era isso? Você ia perguntar? A gente não tá mais ouvindo, mas eu imagino que... Tá bom, era assim. O que eu ia perguntar, assim, um pouquinho... tem duas coisas, assim, que eu fico... E aqui uma coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais de... né, que a gente aqui gosta de dar umas intelectualizadas às vezes, mas puxando um pouco pro lado prático, assim. Essas argumentações, elas são sempre cíclicas, né? Tipo, você vai sempre ter o cara que vai fazer o argumento e vai fazer a resposta. Se você for basear as suas crenças no lado que parece que está levando a vantagem no argumento agora, você vai, a cada 2 anos ou 3, ter que trocar o que você acredita, né? E aí o que eu estava, diante disso, assim, o que eu estava pensando, se a gente, como cristãos, a gente tem que ter uma base epistemológica que não depende apenas de fenômenos físicos. Então tem entre esse aspecto da revelação. Isso faz sentido? Porque eu fico pensando, de certa forma, ali naquela parte do conhecimento, a gente tem um conhecimento que é revelado, né? Que não... Eu queria que você comentasse um pouco, assim, qual que é a implicação disso para a gente como cristão, sabe? Qual que é o nosso conhecimento? Como que isso... Não, muito bom. Também tem uma sobre essa aí, que é sobre esse livro aqui, né? O Crença Cristã Avalizada. Tipo, aí digamos assim, a outra parte da teoria do Plantinga. Ele tem assim, tem a grande teoria do Plantinga, que é uma teoria sobre o aval, sobre a função apropriada e sobre o aval. Aval é aquela propriedade que a gente conversou no começo. Então, assim, enfim, isso que é uma das condições de conhecimento. Se você adicionar val a uma crença verdadeira, você obtém conhecimento, né? Enfim, ele aplica essa teoria tanto ao argumento evolucionista contra o naturalismo, que é basicamente um argumento menor dentro do trabalho dele, mas o grande trabalho dele é aplicar essa teoria para a crença cristã. Então, assim, mostrar que a crença, a fé cristã, ela possui as condições de aval, sabe? De aval que o naturalista não tem. E que todos os anuladores possíveis para a crença cristã, metade do trabalho é mostrar que os anuladores não funcionam, né? Mas o que acontece? Se existe um Deus, é bastante simples, né? Se Deus existe, né? Como a gente acredita que ele existe, então Deus criou seres humanos com faculdades cognitivas capazes de conhecer a Deus, né? Eu acho que isso dá um tipo de descanso para a gente também, né? De uma certa forma. A gente pode, por assim dizer, a gente não precisa talvez procurar os melhores argumentos é uma forma de se manter informado e de saber dialogar, né? Veja só, esse argumento do Plantinga, ele inclui teorias teoria da decisão com epistemologia formal, epistemologia geral com coisas de anuladores, aval, teoria evolutiva, tipo, biologia, bastante neurociência envolvendo o que são crenças e tudo mais. Essa é uma forma muito bacana de se envolver na conversa com pessoas de todas essas áreas e de conversar sobre a relevância da fé. Mas a nossa fé não depende disso, né? A gente pode descansar, digamos assim, pode ter certeza de que Deus criou seres humanos como nós para, enfim, conhecê-lo, para amá-lo, amar o próximo como nós mesmos, né? Então, eu acho que, enfim, esse tipo de coisa que a fé cristã permite para a gente, né? Que talvez, no caso do naturalismo, ele não consiga mesmo. Como disse o Nietzsche ali, né? E aqui sou eu falando, né? Não tanto o argumento, mas talvez se Deus não existe, realmente o engano se torna uma das condições da vida, né? De uma pessoa. Tanto no sentido mais técnico, né? Enfim, negar as faculdades cognitivas, a confiabilidade delas, quanto num sentido mais último, né? Moral e pessoal, né? Eu acho que eu não sei se o que eu disse vai por aí, né?
o Plantinga inclui no modelo dele o papel da revelação. Então, depois, se você quiser dar uma olhada, esse livro aqui tem um livro mais tranquilo de ser lido em português do Plantinga sobre isso, que é o Conhecimento e Crença Cristã. Ele é mais fininho, assim. Esse aqui é um catatal de 500 páginas, né? Esse é o original, do Advocate Christian Belief. Então, tipo, é muito grande e eu tô lendo ainda esse aqui, grandão, tá? É uma luta. O menor é como? Só para eu anotar aqui. Knowledge and Christian Belief, no inglês, né? Conhecimento e Crença Cristã. Você vai achar. Ele é um livrinho vermelhinho pequeno, assim. É bem gostoso de ler, viu? Vou falar, assim. Enfim, em uma oportunidade futura eu também posso falar disso aí, a gente pode conversar. Mas é bem bacana, assim, entender como funciona o papel da revelação, por exemplo, dentro desse modelo do Plantinga, e, enfim, muito, muito legal. Muita coisa, não quero dar outra palestra em cima. Eu Da gosto hora, valeu. desse tema, mas... Gente, vocês estão cansados, né? Aqui é 10h07 ainda, vocês já estão pensando no almoço aí, né? A neurologia adaptativa de vocês aí tá... Ô, Gesi, enfim, eu fiz aquela primeira pergunta da premissa, né? E eu não sei se é possível falar sobre isso brevemente também. Mas, por exemplo, diante desse argumento do Plantinga, a despeito dessa posição do Dennett, quais seriam as outras posições mais comuns? Que nem, por exemplo, a gente chega em uma espécie de, vamos colocar assim, aporia, né? A gente não... O que a gente faz a partir daqui? E aí eu fico pensando, o que acontece? As pessoas acabam caminhando para quê? Para um ceticismo? Ou a pessoa se vê que nem, por exemplo, forçada a pensar pelo menos em uma espécie de agnosticismo ou alguma coisa do tipo? A pessoa revisita a teoria da evolução e busca que nem, por exemplo, ver o que pode ser acoplado à teoria da evolução, como um teísmo evolucionário? Como fica isso? Eu não sei nem se essa pergunta que estou fazendo é relevante, tá? Opa, Porque sim, claro que para mim é. é um assunto bem complexo, eu preciso estudar muita coisa ainda, mas eu fiquei pensando, né, sobre os possíveis caminhos diante disso tudo. Não, O muito legal. que geralmente acaba sendo sustentado, para onde que as pessoas acabam correndo diante disso, né? Muito bacana. Tem um cara, o Elliot Sober, que é um filósofo da Uhum, biologia bem importante, né? Eu tô, uhum, enfim, lendo esse cara aqui. Ele tem um paper com o Brandon Fittelson. Em 98, eles escreveram um paper de resposta ao Plantinga, a primeira versão do argumento. Então, esse paper, se você olhar, o argumento não é exatamente o mesmo, mas o ataque à premissa 1 é a mesma, né? A premissa 1 permanece a mesma, então o ataque é o mesmo. Só que aí eles vão dar uma variada, porque vai ter uma discussão maior. Depois de dizer que a premissa 1 não funciona, abração, Tom, tamo junto. Depois de dizer que a premissa 1 não funciona muito bem, eles tentam argumentar lá, uma das coisas que eles vão dizer no final, e que eu achei bastante honesto da parte do Sober e da turminha lá, o Fittelson, uhum, é que talvez o problema não seja assim, eles dão um passo para trás, né? Eles mesmos, o Sober mesmo não é naturalista, entendeu? Então ele é interessante porque ele é ateu, mas não é naturalista. E também não é então tem outro cara que é o Michael Ruse. Vocês vão ver livro aí da ABC2 que às vezes vai ter capítulo do Michael Ruse, que é filósofo da biologia bem importante também. Agora, desse aqui, dificilmente vai ter, né? Do Richard Dawkins. Dificilmente você vai encontrar. Por quê, né? Enfim, são perfis diferentes, né? O Dawkins todos são ateus, mas o Dawkins é naturalista. O Michael Ruse disse assim, sou ateu, mas graças a Deus não sou neo-ateu, né? Ele disse essa frase. Então, é interessante, porque o próprio, voltando ao Sober, né? E o Fittelson, eles dizem assim, talvez talvez ninguém tenha recursos para dizer, nem o teísta, nem o naturalista, que a teoria evolutiva é completamente compatível com a sua perspectiva, né? uhum. E para mim, eu, Gesiel, eu acho isso ok, palatável, sabe? Eu não acho que, tipo assim, eu acho que é compatível. Mas o ponto deles é de talvez que existe uma ansiedade muito forte de reconciliar
a evolução com ambas as posições. Então, o teísta evolutivo, né, como é o meu caso, vai pensar assim, ah, não, mas evolução, e aí vai estudar, enfim, dentre as 4 visões, vai escolher teísmo evolutivo, vai pensar em várias formas de conciliar a leitura da Bíblia, ou um texto mais geral, né, da sua religião específica, com os resultados mais recentes da teoria evolutiva, e por aí vai. E o naturalista também, né? Ainda mais ele que, enfim, é naturalista. O que o Sober e o Fittelson dizem é, talvez a gente não precise entrar nessa ansiedade, nessa definitiva de como os dois são compatíveis, né? O importante é que a gente compreenda, bom, que talvez enfim, talvez uma forma extremada de naturalismo seja mesmo incompatível, assim como uma forma de teísmo. Eu não acho que o Sober esteja correto, eu acho que o argumento do Plantinga está certo. Mas o ponto é que talvez o naturalista precisa aliviar um pouco a barra, entendeu? Aliviar um pouco a barra, ele não precisa... Tem parte ali da conclusão que eu não pude esboçar muito bem, é justamente essa de que talvez, mesmo que o argumento do Plantinga não dê 100% certo, não é tão óbvio assim, a partir de agora, que o naturalismo é parceiro da evolução e que os cristãos é que não são, entendeu? Não é tão óbvio assim. Não é essa inferência que a gente tem que fazer. Não é óbvio por quê? Porque existe um argumento possivelmente bem sucedido que talvez mostre que as coisas não são simples assim, né? Então, enfim, eu acho a postura do Peterson e do Sober mais honesta do que a maior parte de caras como Dawkins, até mesmo Dennett, sabe? Então, enfim, caem meus 2 centavos. Daí tem formas também, Azaf, de fugir do argumento. É claro, tem uma resposta recente aí do McNabb com o De Vito, né? Tem 2 filósofos cristãos, pelo menos um deles eu tenho certeza, ele é cristão católico, mas que fornecem uma tentativa de mostrar que o argumento não funciona. Não porque ele não acha que a conclusão é palatável. Para ele é excelente, naturalismo e evolução são incompatíveis. Mas que talvez o naturalista possa ter uma resposta de que, enfim, de que qualquer coisa que negue que as faculdades cognitivas são confiáveis, eu não posso aceitar um argumento que nega isso, entendeu? Basicamente isso, porque eu tenho um compromisso básico, fundamental, de que as crenças, de que minhas faculdades cognitivas são confiáveis. Então, se eu assumo isso como um compromisso pré-filosófico, eu não posso dar um argumento filosófico mostrando que talvez elas não sejam confiáveis. Mas o ponto, e aí eu quero escrever uma resposta, estou esboçando minha resposta, é que talvez é exatamente isso que o Plantinga procura mostrar, que, de fato, você não pode negar as faculdades cognitivas, isso está lá, isso é pré-filosófico. Então, qualquer argumento que estabeleça uma conclusão que nega um compromisso pré-filosófico e que eu preciso assumir para funcionar bem, né, como o caso das faculdades cognitivas, é um argumento que, enfim, eu não rejeito o argumento fora, eu tenho que jogar uma das posições, uma das premissas, e a premissa que eu jogo fora, nesse caso, seria a evolução, quer dizer, a evolução no naturalismo, né? Então, por aí vai. Eu estou pensando aí, eu não quis compartilhar, porque senão a gente ia gastar ainda mais tempo. Legal. Valeu, Gissi. Muito bom. Nossa, gente, é um tema bom pra caramba. Eu gosto muito disso aqui. Se for necessário, eu vou até mais tarde. Mas eu quero saber de vocês. Quando vocês disserem assim, vamos parar, eu paro. Mas. Então, acho que por causa do pessoal aí, o conta do almoço já deve estar. Nem você já falou, passou, né? as faculdades adaptativas já estão enviando estímulos de fome já. Mas foi muito bom, Gesi. Obrigado por dispor o tempo aí. Eu sei, ou eu não sei, mas eu imagino como é a rotina do doutorando. E você ter tirado aí tempo para estar com a gente é muito bom estar na reunião assim com você de novo. Só tinha visto você na despedida lá, mas agora vendo você em ação é muito bom. Eu é que agradeço, viu, pela oportunidade de poder voltar aqui, trocar uma ideia. Eu estou virtualmente na Casa Céu, né? Palestrando na Casa Céu, coisa que eu não fazia há 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo. Muito bom. E agradecer também ao pessoal da gravação que está aí com a gente ainda. A gente vai parar agora. Quem ainda tá, só não sai para a gente tirar o printzinho. E é isso, gente. Temos uma câmera girando ali. Mas, Amanda, faça a sua mágica virtual aí. E aí, encerrando, a gente